Oi, gente! Grande abraço, grande noite de domingo. Olha a hora! Olha a hora! 9 da noite, mais 31 minutos agora. Boa noite, grande noite, feliz noite. É semana ainda melhor para todos nós. Estamos de volta ao vivo com o nosso tradicionalíssimo Domingo Esportivo, não é? Nas últimas duas edições, os últimos dois domingos, reprisamos o programa de estreia e o programa em que trouxemos o presidente eleito do Santos, Andrés Rueda. E hoje estamos de volta ao vivo para todo o litoral de São Paulo e para você que através do Santa Portal clicou em TV, também está nos assistindo com qualidade de imagem e de som também. Até 11h30 da noite, vamos falar muito de futebol. Falar do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. Falar do Santos Futebol Clube, é claro. Hoje uma importante vitória diante do São Paulo por 1-0. Tem gente aí brincando, tá vendo os memes na internet. É o Fraldinha, ao Sub-12, ao Mamadeira do Santos. Olha, eu só sei que o Santos ganhou do São Paulo por 1-0. Tricolor, será que vai perder, conseguir perder o título de campeão? Será? Flamengo do Rogério Ceni, minha Nossa Senhora, tomou uma traulitada, do Ceará, 2-0, uma nova derrota de Rogério Ceni. Já estão falando, vai pro Fortaleza, volta que lá você está em casa, hein? E vamos, lógico, falar principalmente de Santos e Boca, de Palmeiras e River, mas de Santos e Boca em especial. O jogo na próxima quarta-feira, um dos jogos mais importantes da história do Santos Futebol Clube. É um jogo fundamental, depois do empate por 0-0, que foi um resultado... A derrota seria pior, sim, mas foi um resultado apenas razoável. O Santos vai para cima do Boca para ser finalista, provavelmente com o Palmeiras, se nada se alterar, depois da vitória do Palmeiras lá na Argentina por 3-0, não é? E para falar de todos esses assuntos, eu peço a sua participação. 997580877. 13 é o nosso DDD, para quem está fora aqui do litoral. 997580877 é o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto, mande suas perguntas. Teremos muito prazer em responder e ter a sua participação também aqui na nossa Santa Cecília TV. Time que tá ganhando não se mexe, hein? Essa camisa tem dado sorte, camisa oficial do Peixe, hein? Camisa tem dado sorte. Então eu falei, hoje eu vou com ela. Depois, acabando o programa, eu tiro, guardo na minha mochilinha para usar na quarta-feira outra vez. A camisa do Peixe, o manto sagrado, tá dando sorte. Tomara nos dê sorte na quarta-feira também. Bom, um dos convidados de hoje é esse moço, Dermival Almeida Lima. Mas se eu falar assim, Dermival, ninguém vai saber quem é você. Boa noite. Boa noite, Luciano. Não vão saber, a não ser os familiares, né? Só e olhe lá, né? E olhe lá. Que registrou no cartório, né? Exatamente. Lá em Capim Grosso, na Bahia, não é isso? Capim Grosso. Prazer estar aqui. Uma boa noite a todos os telespectadores. É muito bom estar com você. Primeiro programa do ano. É verdade. E, né, obrigado pelo convite. Uma satisfação. Depois de muitos anos estar aqui com você é uma honra para mim. Olha, eu fiz poucos amigos no futebol. Poucos mesmo, amigos na bola. Mas aqueles poucos que eu fiz, eu sou leal e quero bem pra caramba, mas muito bem, como se fosse um parente meu, como se fosse um irmão meu. E sem fazer média, que eu não sou de fazer média com absolutamente ninguém. Esse moço é um exemplo muito vivo disso, o baiano, ex-lateral do Santos, Palmeiras, Boca, e esse é um dos motivos que ele está aqui. Jogou nos 3 times dos 4 semifinalistas da Libertadores, jogou no Las Palmas da Espanha, aí o baiano rodou o mundo e hoje é treinador de futebol, tem seus empreendimentos também, é um homem que soube aplicar, graças a Deus, o dinheiro conquistado, tem seus 3 filhos, um deles é centroavante, é jogador, ele vai falar muito disso. Mas já na abertura do programa, o Santos faz o placar quarta, vence ao Boca ou vai matar a gente do coração empatando 0-0 e ganhando nos pênaltis? Não, com certeza vamos fazer o placar, né? Como brasileiro, como santista, foram mais de 10 anos, desde a base a profissional do Santos. Tudo que eu fui no futebol, agradeço muito a Deus e ao Santos Futebol Clube. Vamos resolver logo no jogo normal. Você acha que lá na Argentina o cavalo, como se diz na gíria, o cavalo passou arriado e o Santos deixou de montar, baiano?
Não, porque assim, foi um jogo muito equilibrado. Lá foi um jogo muito equilibrado, me surpreendeu, né? A maneira até que o Boca jogou. Eu acho que até pode ser pelo jogo anterior do River, eles não foram para cima igual o River foi para cima do Palmeiras e acabou tomando 3. Eu acho que o Santos foi prejudicado, porque na minha opinião foi pênalti. Nossa, o assalto à mão armada. Em cima do Marinho, mas eu tenho certeza que aqui o Santos vai fazer o placar. Legal, ó, Baiano é um dos nossos convidados, quer perguntar para o Baianinho, como a gente chama? Pergunte, boa gente, esse é pedra 90, esse é correto, incapaz de matar uma mosca, como a gente fala, corretíssimo. Esse eu boto essa mão branca e gorda no fogo e ela vai sair branca e gorda, por esse cara aqui, por esse amigo, que não é nem um ex-jogador, nem treinador, por esse amigo eu boto a mão no fogo e ele ainda vai conquistar muito mais do que já conquistou em 42 anos de vida, né? O outro convidado vai aparecer aqui na tela do Zoom, Cláudio Zaidan. Ei, meu Deus do céu! Eu preciso apresentar o Cláudio Zaidan. Eu estava pensando, como é que eu vou apresentar um colega de profissão, um amigo e colega de profissão que o Brasil conhece, o mundo conhece? Cláudio Zaidan, comentarista do grupo Bandeirantes de Comunicação. O que eu posso falar mais de você, Zaidan? Boa noite. Boa noite, Fatioli. Pode falar que a gente tem uma amizade aí de mais de 30 anos, né? Trabalhamos juntos na Jovem Pan em São Paulo. Sim. E é sempre uma honra para mim. Depois voltamos a trabalhar em outro grupo, na Bandeirantes. Eu estou até hoje lá. E é sempre uma honra. Você é uma referência como pessoa. Muito obrigado. Repórter extraordinário. Aliás, a primeira vez que eu ouvi, eu já estava na PAN quando você entrou. Primeira vez, já eu, Milton Neves, a gente falou, pô, esse cara é muito bom. Não é bom, é muito bom. E o Baiano, ele tem uma história que mistura drama, heroísmo, fé em Deus, uma capacidade de superação excepcional, um drama pessoal que ele já contou algumas vezes e é sempre emocionante, né? E a gente gosta demais do Baiano. O Baiano, ele tem uma história formidável no Santos, no Palmeiras, jogou no Boca e acho até que ele pode contar para a gente em algum momento como deve ser diferente jogar na Bombonera vazia, né? Porque a mística da Bombonera é aquela torcida cantando o tempo todo, o Boca pode estar perdendo de 4-0 e eles não param. E, de repente, aquele estádio vazio, né, com eco, do treinador falando e tal, deve ser uma coisa muito diferente. E acho até que o Boca sofre um pouco com isso. Agora, quem sofreu foi o Marinho, sofreu um pênalti. E vocês têm toda a razão. Pênalti claro, não dado, pênalti em cima e embaixo, hein? Foi um pênalti duplo, não marcado. O árbitro não ver, achar que não foi, nenhum problema, isso acontece todo dia. O problema é o VAR se omitir, ficar naquele silêncio cúmplice e acabar ratificando uma decisão errada, né? Mas eu acho que o Santos passa, acho que teremos uma final brasileira, Fatioli. Eita, Deus te ouça, e para você que está nos vendo em todo o litoral de São Paulo, pela internet, acessou o Santa Portal, não é? Em nossas redes sociais, Cláudio Zaidan, hein? Cláudio Zaidan conhece muito. Tem uma cultura geral que é um negócio impressionante. Hoje eu já ganhei o dia, a noite, ganhei a semana. Ser elogiado por ele, pelo Milton Neves, como ele falou num comentário que fizeram em relação ao meu trabalho. Vixe, eu, Zaidan, que já tô parecendo uma bola aqui, agora tô mais gordo, agora não vou entrar em casa, agora não vou entrar no meu carro, pô. Ó, já vou capturar a tua primeira pergunta e comentário pro Baiano. E aí, como o Zaidan falou, da Bombonera vazia, chegou a jogar lá com ela vazia? Não, né? Não, cheguei só a treinar. Um abraço pro Zaidan, eu tenho muito carinho, né, por você e por ele. Me acompanhou nesses 2 anos que eu passei lá no Palmeiras também. Realmente, eu treinei nela vazia. Eu joguei Boca e River só com torcida única, mas vazio assim, jogo... Você acha que faz, que nem o Zaidan falou, que faz diferença ou fez aí, de repente, nesse primeiro jogo, favorece o adversário, no caso o Santos, e dá uma meio, deixa eu falar um termo claro aí, meio broxada nos jogadores do Boca nesse jogo aí no 0-0 ou não? Não, com certeza, que tem um impacto tem, Luciano, porque acontece, e o que o Zaidan falou é verdade, eu tive o privilégio, igual você falou, dos 4 clubes que tá nessas semifinais, eu joguei em 3, né, que foi no Santos, no Palmeiras e no Boca. E joguei Libertadores pelo Boca, fiz 2 gols na Bombonera contra Pachuca, Sport Cristal. E realmente, quando você sai do hotel, quando você pega aquela reta, e o Boca pode estar ganhando, pode estar perdendo,
é o tempo inteiro. Nós somos eliminados nas quartas de finais por Tiva de Guadalajara, do México, que fez a semifinal contra o São Paulo. E impressionante a torcida, eles não param um minuto. E com certeza o atleta sente. E você como adversário, igual na Vila também não vai ser aquela mesma coisa de estar a Vila lotada, gritando, incentivando, mas sente um pouco. Se falar que não sente, que não tem aquela adrenalina, com certeza você fala assim, você vai errar um passe ou riscar uma jogada, é só o treinador ou alguém. E diferente do que estar aquela pressão o tempo inteiro ali, apesar que aí você não escuta os companheiros, não escuta as instruções, mas é emocionante jogar com o estádio cheio. Ô Zaidan, eu tenho uma opinião que é a seguinte, né? E aliás, os jogadores do Santos já devem estar chegando aqui em Santos, né? Depois da vitória hoje diante do São Paulo por 1-0 no Morumbi. E a boleirada deve estar aí já, cada um deve estar chegando nas suas casas, 9h42, acho que já chegaram, né, Baiano? Já às 4, tá, sim, ele está chegando, né, tal. Eu tenho uma opinião, Zaidan, quero ouvir a sua, né? O cavalo, não, como se diz na gíria, não passou arriado, não, lá na Argentina, e o Santos não deixou de montar, não, de não ter feito um placar contra o razoável time do Boca? Bom, Fatioli, o Santos poderia ter vencido. E na Libertadores, diferentemente da Copa do Brasil, o gol fora é um critério de desempate. Então é um problema. 1-1, 2-2, ou seja, empate com gols classifica o Boca na Vila. É um problema, Agora, por outro lado, o jogo demonstrou claramente, cabalmente, que o Santos pode ganhar do Boca. O Santos não deve nada ao Boca. O time do Boca, como você falou, um time razoável. Alguns jogadores experientes, como Esquerdos, foi quem fez o pênalti. O Andrada, que não jogou ontem pela Copa Diego Armando Maradona, no empate do Boca com o Argentino Júnior, né? Jogou o Rossi, mas foi um time misto ali colocado pelo Miguel Ángel Russo. E o Russo, inclusive, ele mudou um pouco a função do Tevez, né? O Tevez tem jogado ora como um segundo atacante, ora até como um engante, o que ele nunca foi na vida, né? Nem tem característica para isso, mas às vezes joga assim, até pela experiência que tem. Mas o fato é que o time do Boca é apenas razoável. O Santos pode ganhar na Vila, não há a menor dúvida. Não vejo nenhuma inferioridade técnica do Santos em relação ao time do Boca Juniors ou do trabalho do Cuca em relação ao trabalho do Miguel Russo. Aliás, então, eu tenho uma... não, perdão, eu que te atropelei nesse pequeno delayzinho aí, me perdoe. Eu tenho uma opinião, Zaidan, e quero saber do Baianinho também. São 9h44. Continue mandando sua pergunta. 99758-0877, o WhatsApp da Santa Cecília TV, do nosso Domingo Esportivo. Eu tenho uma opinião que é a seguinte, Zaidan. Quero, lógico, saber a sua, por isso que a gente recebe orgulhosamente o querido Cláudio Zaidan, do Grupo Bandeirante de Comunicação. Independente do que vai acontecer daqui para frente, ou ao final do Campeonato Brasileiro, ou ao final da Libertadores, independente de até onde o Santos vai chegar, em qual colocação do Brasileiro e em qual colocação da Libertadores. Eu entendo que é o Cuca o melhor treinador atualmente no futebol brasileiro, pelo elenco que é limitado e pelo que ele consegue fazer o Santos jogar. Você pensa o quê, por favor? O Cuca, eu acho que o que ele fez nesse 2020, agora começo de 2021, é memorável. É interessante que o Cuca foi brilhante no Botafogo, ele não ganhou o título, mas fez um trabalho brilhante. No Atlético, ganhou Libertadores da América, no Atlético. E no Palmeiras, ganhou o Brasileiro no Palmeiras. Ele é um ótimo treinador. Mas as duas passagens do Cuca anteriores pelo Santos não foram boas. Interessante isso. E desta vez é um trabalho brilhante pelas circunstâncias. Há alguns meses, quando o Pérez, inclusive, ainda era o presidente do Santos, os jogadores nem conversavam com o presidente. Houve um rompimento do elenco com o presidente do Santos. Exatamente. Um processo de impeachment, na verdade foram dois, né? Um, o Conselho aprovou, a Assembleia Geral não ratificou, depois o Conselho aprovou de novo e aí a Assembleia Geral ratificou. Houve um breve período com o Rolo, Orlando Rolo, e a eleição. E o Cuca, este tempo todo, ele teve de administrar diversas situações. Jogadores insatisfeitos pelo que estava acontecendo, uma pandemia, né? E, ao mesmo tempo, o problema do Santos não poder inscrever jogador. O Santos com um bom período sem poder inscrever jogador em razão daquela determinação da FIFA por pendências financeiras, né? Situação terrível, elenco curto, não podia contratar, não podia trazer ninguém, não podia inscrever ninguém, contratar até podia, mas não inscrever. E ele conseguiu um ótimo trabalho no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América, não há dúvida.
E mais, o Cuca fez o que o Sampaoli deixou de fazer. O Sampaoli, ele quer ganhar título, como todo treinador, é claro, mas ele não se permite fazer um trabalho de longo prazo. Ele quer chegar, liquidar a fatura e vai embora. Vai para outro trabalho. Então, ele não aproveitou grande parte da base do Santos. Aliás, a diretoria também anterior foi culpada, porque o Sandri chegou a ficar treinando à parte. O Sandri, na minha opinião, inclusive, deve ser titular no meio campo do Santos. Joga muita bola. Os dois goleiros, João Paulo e John, né, que foram absolutamente esquecidos pelo Sampaoli. No momento, ele abriu a possibilidade desses jogadores disputarem posição, pelo menos no Santos. Então, o Cuca abriu, até por necessidade, abriu as portas de novo para aquilo que o Santos tem de melhor, que é uma formação de jogadores e, muitas vezes, sem que o trabalho... Opa! Deu uma travadinha. Precisa reestruturar o trabalho de base. Então, eu acho o trabalho do Cuca brilhante, porque as circunstâncias eram adversas e ele conseguiu um grande resultado. Ô Baianinho, o que você pensa aí de Cuca? Eu entendo, como eu falei, eu tenho essa opinião mesmo, que ele Pô, deixa eu só fazer o seguinte aqui, peraí, que eu fico buscando o pé aqui, para calçar meu pé, tem que ser desse lado aqui o banco. Agora sim, sabe que fica com a perna aqui, o gordinho que precisa ter essa... Você não entende disso? O gordinho precisa ter uma base aqui no pé, agora eu tô no jeito, viu? Eu fico procurando aqui para calçar o pé, pô. Ô, Baianinho, o que você pensa de Cuca, treinador? Não, e o Cuca, ele tá fazendo uma coisa, eu vejo muita semelhança, igual quando o Leão teve, que levou o Santos ao título. Tá. E hoje o goleiro, só uma boa lembrança também, o Rafael... Quando o Santos foi campeão da Libertadores, o Rafael Cabral também tinha saído da base e foi assim, eu vejo que ele conseguiu. E o Sampaoli, ele não só não conseguiu unir os jogadores, como ele afastou até os ídolos que tinha e proibiu até de dentro do CT. Eu me lembro que eu vim de Brasília, né, que eu morava lá, agora estou residindo novamente em Santos, e eu fui lá e foi uma briga para mim conseguir entrar dentro do CT. E até para mostrar que eu tinha trazido uns atletas, eu trouxe 2 atletas lá de um projeto que eu tinha, através do Paulo Robson, para fazer a avaliação do Santos e para mostrar o CT. Então o Cuca está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo e conseguiu, né? E o Santos sempre de revelar jogadores, então o Cuca está fazendo um belo trabalho. Para você, o Baianinho, o Sandri, o que você fala do Sandri, que o Zaidan acabou de elogiar? Não, o Sandri é um baita jogador, mas assim, além dele, o Santos, assim, o que eu vejo muito? O Marinho está fazendo a diferença. O Marinho está no momento, assim, iluminado com os minimícios dele. O Caio Jorge também é um que encaixou muito bem. O Sandri, o Pituca também, eu gosto muito do futebol do Pituca, o Alisson também. Então, assim, eu vejo o Santos, tem um baita time, então tem tudo. O time do Boca é o Boca, só que o Santos não pode entrar na catimba. Eu estou falando que eu joguei na Argentina, sei o que é a catimba, que eles vão conseguir, eles vão querer irritar, né? Até porque não vai ter pressão, torcida, mas eu creio que o Santos tem todas as condições para vencer e vencer bem o Boca. O que você falaria agora? São 9h49, olha a hora! Olha a hora, abraçando meu amigo Eminaldo, que tá falando, programa sensacional, mandando um abraço ao Zaidan e ao Baiano, o grande Eminaldo, popular Mimi. Querido Eminaldo, muito obrigado. Minha amiga Emília, lá da Padre Paulo, querida Emília também, já vou fazer uma pergunta para o Baiano, que Emília mandou aqui, grande torcedora do Santos, e tantas outras pessoas que estão enviando também perguntas no 997580877, 13 é o DDD. Esse é o WhatsApp do nosso programa. O Pietro me indica aqui no ponto que já tem uma pergunta. Segura só essa, Pietro, só para eu não perder o fio da meada aqui, com o Baianinho. O que você fala para a boleirada, para os seus colegas, que eu repito, já devem estar em suas casas, que é lógico, são profissionais como você. O que você fala, então, para não entrar na catimba dessa raça de argentinos? Pô? Não, o que eu posso falar para eles ter o equilíbrio que eles tiveram na Argentina. E assim, por tudo que, igual o Zaidan brilhantemente falou aí, por tudo que o Santos passou nesse ano, por tudo que esses mesmos atletas do Santos passaram, eles merecem estar nessa final muito mais do que a equipe do Boca. Respeito, foi um privilégio jogar no Boca Juniors Centenário, mas por tudo que o Santos viveu nesse ano passado, 2020, os atletas, de questão desde salário, desde tudo. Então, assim, esses atletas merecem estar nessa final. Vem então, cá. a motivação está dentro desse elenco do Santos. Me diz uma coisa, você responde se quiser. Eu sou pago para perguntar, né? Sou pago pela Santa Cecília TV para perguntar. Então, eu tô na minha. Você responde se quiser. Na tua época, pediam para bater? Chega, desce a porrada, bate, dá na orelha e depois tenta ir na bola. Você fala jogando no Boca? É. Não, na verdade é o seguinte,
o árbitro argentino e o futebol argentino, quando eu fui do Palmeiras, eu fui para substituir o Nego Ibarra. Então, e aí, nós aqui às vezes tomamos uma falta, a gente grita. A única coisa que eles falavam assim, ó, cala a boca e na próxima você dá no meio, que ele não vai te expulsar. E eu me lembro no meu primeiro jogo, foi Boca e River, um torneio de verão em Mendonça, dia 5 de janeiro de 2005, e muito pegado, o Galhardo era jogador, o River tinha um timaço, e eu me lembro que com menos de 3 minutos o Schiavi agarrou aqui, o Rolando Schiavi, que era o zagueiro do Boca naquela época, agarrou o jogador e deu no meio do jogador mesmo. E o árbitro falou, segue. Eu falei, rapaz, então depois disso aqui pode ir, que realmente, ele assim, é diferente. E você pode ir firme mesmo no Campeonato Argentino, dificilmente. Você pode ver, todos os jogos do Campeonato Argentino, 1 ou 2 argentinos sai sangrando, porque o chicote estrala mesmo. Eu tenho uma pergunta para o Zaidan, mas antes, lá na tua passagem pelo Boca, você mais desceu a lenha ou mais apanhou? Não, porque eu era marcador de ponta, né? Diferente aqui do Brasil, porque assim, lá eu não atacava muito, até porque o Guilherme Barros Esqueloto jogava em cima da linha. E toda vez quando eu dava e passava para cruzar para o Palermo, e que eu cruzava, ele ficava bravo, porque ele falou, ó, você não veio para ser figura do meio de campo para frente. Você é um marcador de ponta, você tem que ser figura do meio para trás. Então o que eu fazia? Quando eu passava do meu, já cruzava pro Palermo. Então, assim, eu mais cheguei do que apanhei. E apanhar não apanhei, não. Então, e os árbitros mandavam seguir aí. Segue aí que eu chegava mesmo. Aliás, que nem aquele eu vou falar picareta, que eu acho que o amenizador acha. Que nem o picareta do VAR. Segue na conversa vazada lá, no pênalti no Marinho. É desse jeito mesmo. Segue só se for pra alguém visitar. Sei lá quem. Desse jeito. Tem pergunta? Vamos lá, é pro Zaidan, não é? Vamos colocar a pergunta aqui, Pietrão, por favor. Vamos lá, Ricardo Carvalho, Vila Belmiro. Boa noite, quero saber qual é o... Zaidan, pra você, pro Baiano também. Ricardão, obrigado. Ricardo Carvalho, Vila Belmiro. Quero saber qual é a opinião de vocês. Se o Santos passar pelo Boca, eles acham que pode ser campeão, provavelmente jogando com o Palmeiras. Abraço. Ricardão Carvalho, obrigado. Deixa eu inverter, começar com o Zaidan. Se passar, Zaidan, pode ser campeão ou vamos esperar? O que você pensa? Não, pode sim. Um jogo só, um clássico. Um jogo só, no Maracanã, né? E além disso, aliás, o Santos tem uma mística, né, com o Maracanã. O Santos ganhou 2 mundiais jogando no Maracanã, um deles fazendo o primeiro jogo contra o Benfica, ganhou por 3-2. Sim. Depois para Lisboa, e na maior apresentação da história do Santos, isso na opinião do Coutinho, do Mengalvio, do Pepe, do próprio Pelé, fez 5-2 no Benfica, mas o primeiro jogo foi no Maracanã, 3-2 para o Santos. E depois, as 2 vitórias sobre o Milan, né? Havia perdido na Itália 4-2, ganhou 4-2 de novo, show do Pepe, e aí o terceiro jogo, o gol de pênalti do Dalmo. Inclusive o Nelson Rodrigues, o genial Nelson Rodrigues, chegou a escrever que o Santos devia jogar no Rio, que o Maracanã adorava o Santos, o povo do Rio adorava o Santos. Então, é um jogo só. É óbvio que qualquer resultado será normal num clássico Santos e Palmeiras na decisão. Mas agora, a gente pode falar isso. Mas o pessoal do Santos tem que pensar no Boca, né, Fatioli? Eu também. Eu não gosto também de antecipar. Ricardão, não leve a gente a mal. Ricardo Carvalho, lógico, obrigado pela pergunta. Mas eu também gosto de passo a passo. Baiano, vamos lá. Atendendo ao Ricardo Carvalho da Vila Belmiro. Se passar pelo Boca com o Palmeiras, o que você tem de opinião? E se o Palmeiras passar pelo River, de repente dá uma ziquezira lá e sei lá. Não, isso aí não vai acontecer, não. Eu penso igual o Zaidan, vamos pensar primeiro no Boca, uma decisão quarta-feira, porque se não passar quarta não tem o Maracanã. Mas assim, na minha opinião, seria a maior injustiça, se bem que no futebol não tem muita justiça, com todo respeito aos argentinos, joguei lá no Boca, fui muito bem tratado, morei lá em... Foi mesmo? Até o episódio do grafite eu fui, me apelidaram de bombom, de café, eu estava vivendo no céu. Nós vamos falar disso. Isso, tá. mas será uma grande injustiça, 2 argentinos decidiram um título da Libertadores no Maracanã, então eu espero que não aconteça, né? Eu vou torcer muito pro Santos, focar nesse jogo de quarta-feira, o Santos merece, como eu falei, merece por tudo que passou, nada... Com todo respeito ao Boca, mas assim, o Santos merece estar nessa final. Deus te ouça. Assim como o Palmeiras também vai ser 2 jogão. E até para lembrar, né, passando, eu tive o privilégio e o prazer de ser campeão no Maracanã do Rio São Paulo em 1997, em cima do Flamengo. Do calção estrelado. Estrelado, exatamente. Então foi o primeiro título assim meu de grande expressão no Santos Futebol Clube, foi esse depois do da Conmebol em 98.
E o Maracanã, igual o Zaidan falou, o Santos se sente muito bem no Maracanã. Ei, baianinho, ó, vamos fazer o seguinte, tem mais uma pergunta pro Zaidan, deixa eu ficar de pé aqui que eu fico mais à vontade, né? Camisa do peixe, essa camisa vai me dar sorte, hein? Eita, meu Deus, é pro baiano? Não tem problema, vai lá. Baiano, Guilherme Guarujá. Boa noite, quero perguntar ao baiano sobre o convívio com os jogadores argentinos no Boca. Se havia algo por você ser brasileiro. Um abraço, baiano, Zaidan e Fatioli. Guilherme, Guarujá, um abraço. Aliás, um abraço ao Luiz Américo, que tem a Luxcope lá no Guarujá, que tem a sua feijoada aos sábados à tarde, com a Didi Gomes cantando, com o Grupo Feitiço, com o Luiz Américo. Um abraço ao grande malandro Luiz Américo, ao Nelsinho Filho, que integra a equipe do Esporte por Esporte, que também é do Guarujá. Um abraço aos meus amigos lá, pegando a balsa ou indo pela Piaçaguera, aqui vizinha a cidade de Santos, né? E aí, já emenda então questão de grafite, questão de racismo, de Boca, foi bem tratado ou não foi? Quando eu cheguei lá, eu cheguei dia 3 de janeiro de 2005. Eu fui para substituir Barra e eles lembravam muito do Cafu. E eles falaram que eu não ia suportar porque o lateral que teve não ficou um mês lá, ou 2 meses, que foi o Jorginho Paulista. E realmente a pré-temporada do Boca é diferente de todas as outras. Nós ficamos um mês em Tandil. Me lembrou muito um grande abraço do professor Carlito Macedo e do professor Marcelo Rossi. Tá, porque sim, era treinamento, era treinamento 6 horas da manhã, às 10 e às 16. E assim, era muito pesado, né? Você corria 10 quilômetros em jejum, subindo as montanhas ali de Tandil, no campo de golfe que tinha. Mas assim, só que eles não me conheciam. Eu não cheguei no Boca por dar chapéu, por dar caneta. Eu cheguei no Boca pela minha maneira de jogar, que todos os brasileiros me conhecem, que era daquela força, que eu ia na bola como se fosse um prato de comida. Porque só quem já vendeu calcinha, cueca, isqueiro no centro de Santos, e você tá numa grande equipe como essa camisa que você está usando, linda, do Santos, concentrando nos melhores hotéis. Então, quando eu cheguei no Boca Juniors, no Centenário, eu me preparei para aquilo que eu ia receber. Para a pré-temporada, para as cobranças. Então, a primeira pergunta que me perguntaram, quem é melhor, Pelé ou Maradona? No dia da apresentação me perguntaram isso. E o Boca tinha um timaço. O time era Bondanzieri, Baiano, Schiavi, Christian Traverso, Guilherme Barros Queloto, Palermo, Gulli, Raul Cassini, Diego Canha, Palácio, Gago, que depois foi para o Real Madrid. E eu falei assim, ó, vocês querem que eu fale o que vocês querem ouvir ou a minha verdade? Para mim vai ser sempre o Pelé. E para vocês o Maradona, que depois eu fui conhecer o Maradona lá. Hein? E aí, conheceu o Maradona? Conheci, ele foi lá no jogo da Libertadores, realmente. Quando o Maradona você, assim, falou, me abraçou, beijou. Sim, foi no jogo que nós fizemos, como eu te falei, contra o Pachuca, e eu fiz o gol. E ele tava, e La Bombonera realmente, gente, o estádio ele treme realmente, quando tá ele treme. E o Boca com o Libertadores, ele tem a mística da La Bombonera e realmente é diferente. E ele desceu, né, ele tava passando aquele problema de saúde, que ele tava internado, ele desceu lá. Ele estava até uma curso também, me abraçou, me beijou e falou, dei a minha camiseta depois do jogo para ele. Então, assim, foi uma pessoa muito simpática comigo. O que foi o problema do baiano na Argentina? Caí, eu não me preparei. Eu fui para o Boca para substituir o Barra, igual substituir o Arce no Palmeiras, igual muitas vezes substituir o Anderson Lima aqui, substituir o Índio no Santos, o Anderson Lima e grandes laterais que passaram pelo Santos também. Só que como no meio da Libertadores por final, aconteceu um episódio no Morumbi, que o Nico prendeu o De Sábito dentro do Morumbi, numa quarta-feira, o jogo São Paulo e Quilmes. O De Sábito acusou o grafite. Até esse momento, Luciano, com toda a sinceridade que há no meu coração, eu estava vivendo em Porto Madeiro com a minha família, meus 2 filhos, que eu só tinha 2 naquele momento, que era Matheus e Rafaela, estudando. O Boca me deu tudo. Toda estrutura desde segurança, porque a Argentina vivia um momento complicado, que fecharam as fronteiras, negócio do caminhão, então muito problema na Argentina mesmo. E após esse episódio do grafite, que o De Sábado ficou 1 semana, se eu não me engano, preso, no outro dia nós íamos jogar Libertadores contra o Deportivo Conca, do Equador. E aí tinha 101, nunca me esqueço, tinha 101 repórteres na sala do Boca Juniors, querendo saber como era a vida do baiano, do bombom, porque até então era bombom, era café, era negrito de areia, então eles fizeram música para mim, tem um programa lá do Marcelo Tinelli, um programa muito conhecido na Argentina, e eles fizeram música, o baiano gosta de atacar, deixa que ele ataque, então, e eu relatei aquilo que eu estava no céu, melhor do que o Boca naquele momento, para mim só o céu, porque morava em Porto Madeira, do lado, você conhece ali, é só os restaurantes. Para mim, para os restaurantes, eu ia caminhando, era só cruzar a ponte ali.
a 8 minutos de La Bombonera, onde nós fazia todo o treinamento, toda a estrutura que ele então estava no céu, no centenário do Boca. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei jogar no Boca Juniors. E no meu melhor momento fisicamente, com 26 para 27 anos, feliz por estar ali a 2 horas e pouco aqui de São Paulo, né? Qualquer avião estava aqui. E aí eu falei isso, só que o meu problema na Argentina não foi com a população, foi com os jogadores argentinos. Então, assim, eu tenho muita mágoa com os jogadores argentinos, porque eu tinha 2 coincidências. Eu sou preto e brasileiro, o Grafite é preto e brasileiro. O De Sábato é branco e argentino. O problema foi Grafite e De Sábato. E assim, o Palermo, ele namorou, se eu não me engano, 10 anos, foi casado 10 anos com a brasileira, 9, 10 anos. E foi uma das pessoas que sempre me pedia para levar algumas coisas para ele aqui. Eu tinha que passar, às vezes, que eu nunca não bebia, e eu tinha que levar algumas coisas para o Palermo que ele pedia, e eu tinha que levar daqui, não posso falar agora, mas tinha que levar algumas bebidas daqui que ele gostava. E ele foi uma das pessoas que me decepcionou também. Porque quando aconteceu o episódio, então, os jogadores argentinos que nós fomos jogar contra, eles falavam coisa feia para mim. E eu não me senti respaldado pelos meus companheiros do Boca. Então, a minha mágoa com os argentinos é essa, porque eu fui para lá para ser atleta profissional do Boca Juniors. Estava muito bem no Palmeiras, fui campeão no Palmeiras da Série B, melhor lateral, né? Classificamos o Palmeiras para a Libertadores, então não pedi para ir, o Boca veio e me contratou. E nesse momento, que era um problema que era do Grafite com o De Sábato, aí eu virei Grafite, virei negro disso, negro daquilo, mas com os atletas argentinos. Então a minha chateação, sim, o problema que eu passei na Argentina foi com os atletas. Porque quando os argentinos vêm aqui, nós tratamos muito bem. Tanto é que o D'Alessandro fez carreira fantástica no Inter, o Guinha Azul e todos os outros argentinos, o Tevez que veio aqui fez carreira então. Sim. E nós sempre tratamos muito bem. E eles não souberam separar isso. É a questão cultural que a gente só pode lamentar, essa questão da discriminação na questão da cor, né? O racismo, a discriminação, é um negócio pavoroso. Nossa, eu vou ser muito sincero, Baiano e Cláudio Zaidan, eu tenho pena, mas pena mesmo das pessoas que têm a cabeça fraca, são pobres de espírito, mais pobres ainda de alma e de coração e que agem assim. A ponto, Luciano, que eu tive que pagar para sair do Boca. É mesmo? Porque o Maurício Macri, que era até então, sim, era o presidente do Clube Atlético Boca Juniors em 2005, que até o ano passado era o presidente da nação argentina, tá, ele fez reunião com toda a gente, precisa do Baiano. O Baiano é um cara importante na filosofia, na maneira, porque eu encaixei, Luciano, como uma luva, porque do Boca, do time que foi campeão da Libertadores, inclusive foi campeão em cima do Santos em 2003, no Morumbi, sim, só saiu Ibarra e só, sim, encaixou eu. Chegou, sim, eu, chegou o Rodrigo Palácio, que chegamos para compor o elenco. E aí eles não queriam, então eu tive que pagar para sair para votar para o Palmeiras, que o Palmeiras me queria de volta, então paguei e votei para o Palmeiras. Então a minha mágoa foi isso, porque foi o único clube que eu não consegui cumprir o meu contrato até o final, que com 8 meses eu tive que sair e paguei para sair do Boca. E hoje eu me arrependo, né? Poderia ter suportado um pouco mais, poderia que seria... Então o único arrependimento que eu tenho nesses 25 anos de futebol foi isso aí, por causa de um problema que não era meu. Sim. Eu sempre, igual o Zaidan falou, a minha história, quando eu fui despejado do Centro de Santos, eu fui despejado após a minha mãe ter sido falecida e nós ficamos 3 meses sem pagar o aluguel. Eu sabia porque eu estava sendo despejado. Então, eu não paguei. Em vez de eu pagar o aluguel, nós compramos remédio para a nossa mãe e ela acabou falecendo. Mas no Boca Juniors, eu estava sendo muitas coisas por um problema que não era meu. Só pelo fato de eu ser negro e brasileiro. E o Grafite é negro e brasileiro. Então, isso foi uma das coisas que não me caiu bem, porque assim, não tinha nada a ver comigo. Se eu errar, eu vou pagar pelo meu erro. Agora, eles estavam jogando os atletas argentinos, em geral, tá? Em geral. Parecia que eu virei. Então, assim, eles pegaram um ódio que ele tinha... Você para Cristo, como se diz na gíria. Exatamente. Ô, Zaidan, o que você pensa disso, Zaidan? São 10 da noite, 5 minutos, ao vivo, nosso Domingo Esportivo. Antes do Zaidan responder, deixa eu ver aqui se chegou. Pera aí. Quem é que tá aqui? Vanderlei Correia, grande Vanderlei Correia. Que você deve participar amanhã da live com o Vanderlei, aqui se fala de Santos. Isso, Vanderlei, isso vá, mesmo, tem muitos acessos. Isso, Vanderlei Correia isso aí. É espetacular, é muita gente vendo. O Vanderlei que já esteve com a gente, participe, é muito legal. Colega correto. Amanhã à noite, participe. O Vanderlei Correia é um colega corretíssimo, é muito bacana. Boa noite, o programa hoje está bem legal. Baiano, grande comentarista Zaidan.
O Luiz Cláudio Brito, grande Luiz Cláudio Brito, um abraço, também nos vendo. O Eminaldo, já falei dele, Eminaldo, falei de você, meu amigo Mimi. E o Lombardi, Luiz Lombardi, está acompanhando a gente. Aliás, o Zaidan está participando do programa a partir de um contato que o Luiz Lombardi fez com o Zaidan, eles são amigos. Lombardi está te mandando um abração, está nos assistindo aqui no bairro do Lombardi, se ele não mudou é Boqueirão, se não me falha a memória. E aí, para o Lombardi, para o baiano, o tema racismo, Zaidan, você que é um cara que tem uma cultura geral que é impressionante, o que você pensa dessa bobagem que é o ato praticado de racismo pelas pessoas, né? Uma saudação para o Lombardi, grande amigo, sim, e também para outro amigo, Luiz Cláudio Brito, nosso colega de profissão. Sim, o Mala, famoso Mala. Gente boa. Olha, o racismo é uma coisa canalha. E isso aí. Preciso tomar muito cuidado com a banalização do racismo. É bom lembrar que o regime mais canalha dos tempos modernos, que foi o nazismo, um dos seus sustentáculos era o racismo. Tanto que houve uma perseguição específica contra uma raça, os judeus, também contra os ciganos, né? E contra dissidentes de uma maneira geral. Mas houve a ideia de extermínio de uma raça. E isso, do ponto de vista histórico, foi ontem. Né? Foi ontem. A Segunda Guerra acabou em 45. Historicamente, foi ontem. E, lamentavelmente, cada vez mais há episódios de racismo e de antissemitismo, particularmente, na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na França. E, claro, há racismo na América do Sul e muito, inclusive no Brasil. O Santos teve 2 argentinos memoráveis, né? Agustín Mário Serras, que veio do Racing, foi campeão da Libertadores em 67 com o Racing. O Perfumo era o zagueiro, o Perfumo foi para o Cruzeiro, zagueiraço, um dos melhores zagueiros que eu vi na vida. E o Serras para o Santos, goleiraço, Serras, goleiro excepcional, tecnicamente um absurdo. E antes dele veio Ramos Delgado, né, que jogou no River Plate, o craque da zaga. Então, e na Argentina jogaram Domingos da Guia, Dino Sani jogou na Argentina, o Orlando Peçanha jogou na Argentina. Mas é lamentável, porque é o que disse o Baiano. O problema não foi nem que jogadores de times oponentes tenham tentado ali desestabilizar o Baiano, mas a omissão dos jogadores do Boca, como se estivessem concordando com aquela canalice que estavam fazendo com o Baiano. Então isso é lamentável. Nada justifica a discriminação racial. Não há ninguém melhor do que ninguém por causa da pigmentação da pele ou porque nasceu do lado de cá ou do lado de lá do rio. Nasceu do lado de lá do Rio da Prata, é ruim ou é bom? Isso é uma estupidez, né? Isso é mesquinho. Então, sempre, permanentemente, nossa solidariedade ao baiano. E só uma coisa, Fatioli, o Baiano falou sobre a catimba, né? Que é quase algo proverbial, né? Nos confrontos com argentinos na Libertadores, a catimba e tal. O Coutinho contou para mim uma vez, saudoso Coutinho, naquele jogo, o Santos e Boca decidiram 2 Libertadores. Então, o Santos ganhou uma, o Boca ganhou a outra. Ganhou em 2003. Na que o Santos ganhou, de virada na Bombonera, São Felipe fez 1-0 o Boca, Coutinho e Pelé fizeram para o Santos. Olha só, Coutinho e Pelé, só isso. E o Coutinho falou que antes do jogo, os caras ficaram assim, porque aqui é Boca, não sei o quê, e o Coutinho falou, vocês vão perder. São Felipe fez 1-0, passou perto do Coutinho e riu. O Coutinho virou para ele e falou assim, calma, vocês vão perder, é inevitável. E não deu outro, o Santos ganhou. Inclusive depois do jogo, houve uma grande confraternização, um jantar, uma grande mesa para jogadores de Boca e Santos, com atitude legal da direção do Boca de então. Essa de agora é muito diferente, porque fez uma acusação leviana contra o Santos, no caso do John e do Wagner Leonardo. Acusação leviana, estúpida. O Santos, inclusive, poderia processar essa gente que fez essa acusação leviana aí no caso do John e do Leonardo. De qualquer maneira, é como disse e como fez o Coutinho. Responda à catimba com a certeza, não, aqui é Vila Belmiro, aqui vai dar Santos. O Coutinho disse isso na Bombonera e deu Santos, Fatioli. Eita, esse Zaidan é danado, hein? Ele é. Esse Zaidan, eu vou te falar, ele sabe tudo e mais um pouco. É verdade, e ele citou uma pessoa que
que foi um pai para mim no Santos, né? O Coutinho foi. O Coutinho? Até mandar um beijo pro meu pai Manuel Maria, que eu amo demais. Foi meu primeiro treinador no Santos. E o Coutinho foi o meu treinador que eu ganhei o primeiro título no Santos. Paulista, campeão paulista, juvenil em 94. Depois de mais de 16 anos que o Santos não era campeão. E o Cuisadão falou, é verdade. O Coutinho, ele sempre vinha e conversava ali com nós. A geração saiu eu, Gustavo Neri, né? E os dois da geração do Coutinho, lateral esquerdo. Então, assim, o Coutinho é uma pessoa sensacional, um ser humano, ele que arrumou para eu vir morar debaixo da arquibancada da Vila Belmiro, junto com o Manuel Maria, então são pessoas que eu sou muito grato. Se eu sou esse homem que eu sou hoje, aqui, depois da minha família, é por causa do Manuel Maria e do Coutinho, que foram pessoas fundamentais na minha formação como cidadão, devido a todo o trauma que eu vinha, né, de ter perdido pai e mãe, que todos vocês já sabem. Eles foram duas pessoas fundamentais para a minha formação dentro do Santos Futebol Clube. Olha, essa pergunta, o Zaidan de repente até vai dar risada, são 10h12, mas eu vou fazer para o baiano. É uma pergunta de maluco, mas é meu jeito também de ser. Por que você poderia ser um picareta, um mau caráter, um vagabundo de marca maior, mas você é um cara correto e extremamente grato a quem te ajudou. Por que você é assim, pô? Luciano, eu vou falar uma coisa aqui que poucas vezes eu falo assim, na televisão acho que eu nunca falei isso, mas a única coisa, quando a minha mãe faleceu, em outubro de 95, ela só me falou uma coisa, ela falou, olha meu filho, eu não estou deixando nada para você, né? Nós fomos morar, depois que fomos despejados, nós fomos morar ali na favela da Caneleira, onde num barraquinho bem simples mesmo, e a minha mãe deitada já devido à falta de saúde que ela tinha. Ela falou assim, eu só estou te deixando o teu nome. Não é o nome mais bonito do mundo, mas honra esse nome. Então a única coisa que a minha mãe pediu, Luciano, foi para eu honrar esse nome, Dermival. Então assim, eu tenho muitas falhas, igual a torcida do Santos, em alguns jogos queria me bater porque eu fui expulso pelo excesso de vontade. Mas uma das coisas que eu procuro passar para os meus filhos, o Matheus de 18 anos, a Rafaela de 17 anos e a Ana Vitória, que completa 12 aninhos agora, dia 14, é ser o melhor pai. Aquilo que eu não tive como pai, que a minha mãe foi minha mãe e meu pai, ela só me pediu uma coisa nos últimos momentos dela, que ela morreu, assim, do lado da cama, ela deitada, e eu assim no chão, abraçado ela. Ela falou, honra esse nome. E só me deixou isso, Luciano. Eu sei que não é o nome mais bonito, ninguém conhece, mas é uma coisa que ela deixou e eu estou procurando honrar até hoje, até o último dia que Deus me dê aqui nessa terra, eu vou honrar esse nome porque foi um pedido. E a única coisa que a minha mãe deixou, além do caráter, de disciplina, de trabalho, de você conquistar as coisas pelo trabalho, então isso aí eu tenho, graças a Deus, conseguido fazer. Pô, se tem, vai fazer, pelo amor de Deus. Se tem, lógico que tem, vai fazer muito mais, você sabe disso. Pô, eu tenho 54, você tem 42. Você seria um irmão mais novo meu. Tenha certeza que você vai fazer. E a questão da gratidão é uma coisa muito engraçada, né? Você não precisa que eu faça, mas assim, tem uma coisa que tem que ser falada através de você, quando você estava em outras emissoras, tá? Você foi uma das pessoas, né, aqui de Santos, né, junto com Armando, com Guido e com outras pessoas, né, que sempre elevou a minha carreira. Me levou a citar alguns fatos aqui. Você me levou a passear de escola quando eu estava na seleção olímpica. Você me levou no centro de Santos, fazer o correr do Rapa, para votar as origens, vendendo calcinha, cueca. Você lembra? E você com a câmera escondida e tal. Então, assim, são pessoas que, assim... E cada vez que vocês faziam isso, eu fazia com muita alegria, que os meus irmãos, nós íamos de Capim Grosso dentro do bote de caminhão para ser camelô. Eu não vim para ser atleta. E Deus me fez atleta. Então tem pessoas como o pastor Carlos, que eu chamo de Carlão. Então tem pessoas que foram fundamentais para a minha vida. Porque assim, eu sou filho de mãe solteira. Eu vim de Capim Grosso, que poucas pessoas sabiam quem é Capim Grosso na Bahia. Sabe o nome da... Eu coloquei Capim Grosso no mapa. Quando eu estava na televisão, na seleção, botava telão lá na praça. E assim, então, foram pessoas, assim, você imagina, aquela criança que desde os 6 anos eu já vendi laranja, milho e tudo, só que assim, eu não tinha aquela estrutura. E de repente, depois de você perder seu pai e sua mãe, a menos de 6 meses, você está estreando no profissional do Santos. Na Vila Belmiro para marcar Paulo Nunes, Jardel, Roger, Arilson e Carlos Miguel. Eu estreiei no Santos em janeiro de 96, após ter perdido minha mãe em outubro de 95, onde eu tentei o suicídio. E quando eu vim morar debaixo da arquibancada que o Coutinho me botou, o Coutinho passava todos os dias à noite.
para saber se eu estava bem. Se eu precisava de alguma coisa, nós fazíamos refeição ali no restaurante do Alemão. Só que na janta a gente já pegava o lanche. E muitas vezes nós botávamos o lanche no nosso armário, ia para a escola, que eu estudava ali nos colégios ali próximo da vila ali, e quando você chegava, às vezes estava cheio, tinha umas baratas, não era essa vila que é hoje. Tinha umas formigas e tal, a gente já soprava. E o Coutinho, ele passava todos os dias, Baninha, porque ele sabia o problema pessoal. E só quem já perdeu, e eu tinha 16 para 17 anos, então era muito difícil. Então, o Manuel Maria, eles foram pessoas fundamentais, então sou muito grato porque eles foram pai, mãe, o Carlão, entendeu? Então, eles foram pessoas fundamentais, então eu tenho que ser grato, porque se não fosse essas pessoas, Luciano, a você, que sempre me ajudou, você cobriu toda a minha trajetória, um camelô de chuteira, e a gente fazia, então eu tenho todos esses recortes ainda guardados, tem tudo isso. Então, assim, isso só me crescia. Então, cada vez que eu entrava dentro de um jogo, então nunca tive uma lesão, graças a Deus, por isso, porque eu me preparei. Então, cada vez que eu entrava, eu falava, caramba, eu estava ali. Hoje não, hoje tem tudo licença, as licenças na barraca, todo mundo tem o camelô. Mas antigamente não. Você estava aqui vendendo a tua mercadoria, mas olhando para ver se o rápido ia passar, para não perder aquelas poucas mercadorias. Então a gente vendia o café para comer o almoço e vice-versa. Então eu sou muito grato a essas pessoas, esses anjos que eu tenho como anjo, que Deus colocou na minha vida. Ô Zaidan, nem tenho pergunta para te fazer depois dessa lição de vida, mais uma que o Baiano trouxe pra gente. O que você quer falar também do alto do teu conhecimento? Pô, o Baiano é um cara... O Baiano tinha que ser coach, né, Zaidan? Pra quem reclama da vida de barriga cheia, pra quem fica de saco cheio com qualquer bobaginha, ouve a história do Baiano que a pessoa se anima na hora, né, Zaidan? O Baiano é um professor, né? Professor de vida. Professor de vida. E isso que ele disse é um drama que ainda acontece. E com essa crise toda, essa crise amplificada pela pandemia, mas nós já tínhamos aí milhões de desempregados, e agora o número cresceu, considerando aqueles que o IBGE chama de desalentados, já são 20 milhões, né? 14 milhões de desempregados, mais 6 milhões de desalentados, são 20 milhões. Então muita gente está indo para a rua para tentar vender alguma coisa, e tem problemas com o Rapa, e tem problemas com fiscais, às vezes fiscais que agem corretamente, às vezes não. E gente que quer cobrar uma taxa para deixar o cara trabalhar, tem problema com outros que querem disputar espaço, é um drama. É um drama, o sujeito sai para a rua todo dia para buscar comida. Comida. Ele não tem nenhuma garantia de que ele vai colocar comida para os filhos na hora do almoço ou à noite. Ele não tem essa garantia. E o Baiano, além de tudo isso, né, houve um momento que ele se desesperou, história que ele já contou, e por isso que ele disse que, acima de tudo, ele agradece a Deus, né? E essa relação, hoje ele tem uma relação íntima com Deus. Então, e eu sei disso, alguém que tem uma relação íntima com Deus é um professor pra gente, não é, Fatioli? Com certeza. Ei, Baianinho, pô, hoje eu tô realizado, é o nosso primeiro programa ao vivo do ano de 2021, são 10h19, recebendo o nosso querido Baiano, ex-jogador, que jogou no Santos, Palmeiras, Boca. Quantos times você jogou? Las Palmas, Brasiliense? Atlético Mineiro, Vasco, Vitória da Bahia, Guarani. Eu joguei 19 clubes no total, Luciano. 19. Muitos ainda devem para você, não? Não, só o não Náutico. Mesmo? Só o Náutico. Só o Náutico? O Náutico e o Vasco eu perdoei, né? Foi só 3 meses, então... Tá. Eu caí na lábia do Roberto Dinamite, aquela lábia fácil. Antes, se fosse o Eurico Miranda, que ele falava, eu devo, não nego, mas Roberto, não vou te pagar, mas se amanhã... Até hoje, desde 2008, então, assim, o Roberto Dinamite, ele me levou. Mas só o Náutico, mas no tempo certo, Deus vai trazer isso aí que o Náutico me deve ainda. Eita, nós. Ô Zaidan, eu quero dar uma... Mas, prometo a você, mais 10 minutos, é isso, né, Pietro? Mais 10 minutinhos, a gente vai para o primeiro intervalo do programa. Hoje a gente até comeu o break das 10 da noite para não perder essas duas figuraças e 2 convidados ilustres. Então, a gente vai descontar no break, no intervalo das 10h30 da noite, né? Zaidan, sai o John com Covid. Aliás, você falou com muita propriedade que, de maneira cretina... Nossa, cretina, dirigentes do Boca. Ai, será que já não estava aqui infectado? Ah, vão se catar, pô. Vocês acham... é brincadeira. O jogo sujo que vocês insistem em querer fazer é lamentável.
Já não estão felizes com a metida de mão que o Santos levou no pênalti que não foi dado? Vocês querem mais? Querem fazer mais rolo e confusão? Ai, pô. Ô Zaidan, sai John, entra João Paulo, que aliás ao lado do Laércio, hoje foram os destaques do Santos na vitória, não foi? Diante do São Paulo por 1-0, o fraldinha do Santos, pode ser fraldinha, time alternativo, tanto faz, né? Tem preocupação no gol, na tua opinião? O que você pode falar? Não, o Santos tem 2 goleiraços, né? O John e o João Paulo, tanto que quando o João Paulo entrou, parecia que ele ficaria um tempão como titular. Pô, que goleiraço e tal. Aí ele teve problema com o Covid, o John chegou, tomou conta da posição. Hoje é o titular, o Cuca considera o John titular. Mas 2 goleiraços, né? E, inclusive, me parece que na próxima rodada do Brasileiro, o João Paulo vai cumprir suspensão. Eu não sei se o Vladimir já está em condição de jogar. Renovou o contrato recente. Renovou o contrato, o Vladimir deve jogar, é um goleiro também, experiente, mas contra o Boca vai o João Paulo, que é um ótimo goleiro. Ele fez uma defesa hoje no Morumbi, uma cabeçada ali, a queima-roupa, né? Como dizem. A defesa formidável, porque é uma bola difícil para o goleiro, que ela vai no chão. E essa bola é terrível para o goleiro, terrível, porque é a bola baixa e muitas vezes próxima do corpo. É difícil ele fazer um movimento, ter reflexo para isso, ele teve. O Santos tem 2 grandes goleiros. E hoje você tinha em campo alguns jogadores ali, que o Sandri, que eu já disse, para mim deveria ser titular, o Lucas Braga, que está jogando muita bola. Tá mesmo. O Matson já foi ponta direita, é lateral, já jogou como central, inclusive na Libertadores, acho que contra o Libertad, jogou como central. Contra o Olímpia, jogou como central. Então, o Santos, mesmo com um elenco menor, por exemplo, do que o do Palmeiras, tem boas opções. E no gol, nenhum problema. O João Paulo é muito bom. Ótimo. Tem o Pietrão aqui na retaguarda, tá me avisando, tem o WhatsApp, né? Então manda aí pro ar, por favor, a pergunta do telespectador. Ana Flávia diz, olha aí, Sorocaba, alô Ana Flávia. Pessoal nos assiste pelo Santa Portal, digitou lá Santa Portal, clica em TV e tá nos vendo, não é? Boa noite, pessoal, adoro o programa de vocês, respeita demais nosso Santos. Obrigado, Flávia. Qual pode ser a maior dificuldade do Santos no jogo de volta contra o Boca? Boa pergunta, quero que os dois respondam, mas agora eu vou inverter, começo com o Baianinho. Qual vai ser a maior dificuldade? Pergunta na Flávia de Sorocaba, Baiano. A maior dificuldade vai ser vencer a retranca do Boca, que eles vão vir aqui jogar por uma bola, vão vir retrancado, querer que passe o tempo, querer levar para os pênaltis, isso eles são. E acho que a maior dificuldade vai ser essa. De entrar naquela que eles devem fazer 2 linhas de 4 ali, querer explorar um contra-ataque, aí pegar o Santos, né, que o Santos não pode cair no jogo, o Santos não pode mudar a maneira de jogar, a filosofia de jogar, mas eu acho que a dificuldade vai ser essa, a marcação que eles vão fazer cerrada aqui. Para você, Zaidan, qual vai ser a maior dificuldade do Peixe na quarta contra o Boca? Ai, minha Nossa Senhora, a camisa, olha o manto branco aqui, tá chegando a hora, oi, vai para cima deles, ó, se eu sou jogador do Santos, eu entro na quarta-feira, como eu entro quando vou comer uma peça de picanha, um bife ancho. Ai, minha Nossa Senhora. E aí, Zaidan? É isso mesmo. O Santos tem de entrar como entrou contra o Grêmio. É verdade. Para cima, para liquidar. Até porque há o problema do regulamento, né? Ou seja, se o Boca faz um gol, aí o Santos tem que fazer 2, porque 1-1 da Boca. Então, na Copa do Brasil não tem isso. Na Libertadores tem. Talvez isso é um problema. O Santos vai ter sempre aquela cautela, porque sabe que se toma um gol, o jogo pode ficar muito complicado, porque aí o Boca vai se fechar. O Boca é um time que toma poucos gols. Tomou 2 ontem do Argentino Júnior, é verdade, mas tem tomado poucos gols essa formação do Boca. E espero que a dificuldade não seja o Roldan. O Roldan é um árbitro experiente e espero que ele não complique a sua atuação. Ele é um árbitro que tem uma história boa e acho que ele vai fazer uma boa arbitragem na Vila. Legal. Ó, são 10h25. Vamos fazer assim? Eu vou para as 2... Nessa aqui? Vou, né? Perdão. Eu vou para as 2 perguntas finais pro Zaidan, para liberá-lo também, porque daqui a pouco, pô, vai dar 1 hora, o Zaidan vai falar, ei, não tem cachê? Pô, eu falo, calma, Zaidan, calma. Um outro final de semana você vem, a gente vai comer um peixinho aí no Capricho, né? Zaidan, pro Vanir Mateu, importante conselheiro do Santos Futebol Clube, Vanir que foi diretor social do Santos por tantos anos, empresário na área de eventos, que tem seu programa, Vanir, na Rádio Cacique AM 1510, programa Dose Certa, nas noites de segunda a sexta, com muito samba, com muita música. Vanir, beijão pra ti, meu irmãozão.
Beijão pro Vanir, junto com a Thaís, faz programa junto com a Thaís, que é filha do João Paulo, ponto esquerda. O Vanir tá lá na Rádio Cacique. Vamos lá. São Paulo, essa é facinha, hein? Facinha, tô brincando, lógico que agora eu já não entendo mais nada. São Paulo vai ser campeão brasileiro ou vai conseguir perder? Não sei se é a tua opinião, esse título, Zaidan. Então, até hoje eu estava convicto do título do São Paulo, né? Mas o time parece que sentiu demais aquela derrota para o Grêmio na final da Copa do Brasil. E o Inter, agora daqui a 2 rodadas tem São Paulo e Inter, não é? Porque o Flamengo, São Paulo perde, o Flamengo perde, São Paulo perde, o Flamengo perde. Só que o Inter está avançando e o Palmeiras, que está vivo em 3 competições, o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Então o Palmeiras está na parada também. Mas eu vou respeitar essa vantagem, né? A vantagem que o São Paulo tem contra o Inter e jogará contra o Inter em São Paulo. Eu acho que o Diniz não vai conseguir arrumar a casa e vai levar esse título. Mas eu tinha mais convicção disso há 12 horas, Fatioli. Eu também. E uma outra questão, Zaidan. O Pinheiro Neto, que trabalhou na Rádio Bandeirantes, onde você hoje está, falecido Pinheiro Neto, falava, né? Eu acho que tal treinador não come ovos de Páscoa, né? Na Páscoa. Ele tinha umas tiradas bem interessantes. Então vou reverenciando o Pinheiro Neto, que nessa casa trabalhou no programa Esporte por Esporte e está lá no céu fazendo a maior farra com Armando Gomes, com Pedro de Paulo Neto, tem um timaço com Fiore Giliotti, todo mundo lá no céu, né? Me diga uma coisa, o Rogério Ceni come ovos de Páscoa como treinador do Flamengo ou já sai bem antes ou come ovos de Páscoa? Pinheiro Neto, uma lenda, né? Eu, palpitando apenas, é um chute. Pode ir no ângulo, pode ir na arquibancada. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai comer ovos de Páscoa no Rio de Janeiro. Tá legal. Eu também estou imaginando isso e sei lá o que acontece. Eu às vezes fico com uma impressão, Zaidan, e você tem muito mais, nossa senhora, muito mais conhecimento do que eu, Baiano. Zaidan, eu engraxo os sapatos dele e olhe lá. Pode parar. Não vem. Eu tenho o tamanho de Rei Momo, mas não estou te jogando confete, não. Estou falando o que é, pô. Né? É verdade, pelo amor de Deus. Zaidan não posso nem me comparar. Pode parar, cada um no seu quadrado. Eu sei meus limites e sei da capacidade e conhecimento do Zaidan. Eu fico, às vezes, com uma impressão que o Rogério Ceni é mais realista que o Rei. Eu não sei, ele não me convence muito no jeito, o Rogério Ceni, de ser. Me parece que aquela soberba, olha, porque eu faço, eu aconteço. Hoje, com os 3 que eu mudei lá no time, né, que perdeu pro Ceará, ele mudou 3 titulares, olha, eu vou ganhar de 10-0, 5 vira, 10 acaba, eu não sei, isso me incomoda um pouco, mas daí cada um com as suas opiniões e um abraço, né? Zaidan, o que você quer falar pro Baianinho de mensagem final? Para o torcedor do Santos que te ouve, a Rádio Bandeirantes 90.9 arrebenta aqui no litoral. Você sabe disso, som forte pra caramba em qualquer rádio, radinho de pilha pequenininho, som da Band aqui é de arrebentar. Então, o que você quer falar para o Baiano e para o torcedor do Santos que vive as horas de tensão para quarta-feira contra o Boca, por favor, Cláudio Zaidan? Para o torcedor do Santos, é claro, só Deus sabe o que vai acontecer, né? Não sou eu que vou dizer, não, já está classificado, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o Santos tem time para passar pelo Boca, tem time para jogar uma final contra o Palmeiras, provavelmente. Eu acho que será contra o Palmeiras, né? A diferença é muito grande do Palmeiras para o River, 3-0. E com capacidade de título, né? O time do Santos está em boas mãos, está em ótimas mãos com o Cuca. E para o Baiano, eu só posso dizer sempre obrigado, Baiano. Falei há pouco, você é um professor para todos nós, professor de vida. Então, muito obrigado pelas lições, pela pessoa que você é. E Fatioli, obrigado a você, ao Lombardi, a toda a equipe aí pelo convite. É sempre uma honra participar e falar com o pessoal de Santos, participar da Santa Cecília. Muito obrigado pelo convite, Fatioli. Eu que agradeço e prometo essa pergunta antes, Baianinho, o que você quer, né? Eu só agradecer, obrigado, Zaidan, pelas palavras, pelo carinho. Que Deus continue abençoando você e tua família. Obrigado mesmo, de coração, pelo carinho. Boa, e essa é a derradeira mesmo, assim como eu perguntei pro Baiano por que ele tem gratidão e todo mundo gosta dele. Ô Zaidan, a minha pergunta também, eu me faço de louco, mas não sou louco, né? Por que você conhece tudo, sabe tudo, é um cara tão completo, Zaidan?
Fatioli, você tá ficando velho e debochado. Não vem que não tem, tô falando sério. Ô, pode parar, pô. Não. Aliás, pobre de quem acreditar que sabe muito. Imagina saber tudo, então, né, Fatioli? Ah, mas sabe mesmo, é uma coisa... Não, é sério, juro por Deus, não tô Bom, lógico que eu não estaria de sacanagem, como se diz na gíria, mas você, a tua vida toda, você sempre, até para os jovens, Aidan, é sério, até para os jovens que nos vêm, para os universitários da Unisanta, não é? É do grupo Santa Cecília, lógico, para essa molecada, para essa rapaziada que de repente acha que vai cair tudo no colo de presente, né? O exemplo do Baiano já é um exemplo bacana. Você sempre leu muito, sempre se informou muito. Por que você tem uma cultura geral de quase todos os assuntos, ou de todos os assuntos, e tudo que te perguntar você entende? O que você orienta, ou dá de dica, de sugestão? Sério mesmo, pô, pra molecada, rapaziada que nos assiste agora. Aliás, eu tive a honra de conversar com alunos da Santa Cecília, foi um convite que o Marcelo Teixeira fez já faz algum tempo, fui até com a Valéria, com a minha mulher, até Santos, até Santa Cecília. O Lombardi nos convidou, em nome do Marcelo Teixeira, conversamos até com o Marcelo, ele contou algumas histórias muito boas de 2002, né? Aquele título do Leão. E aquela história, Fatioli, eu digo que você também diria, né? O jornalista tem de ser independente, ele não tem de falar o que querem que ele fale, ele não tem de ser porta-voz. O jornalista não é porta-voz. Não é porta-voz de presidente da República, não é porta-voz de governador, não é porta-voz de partido político nenhum, não é porta-voz de interesses econômicos, de patrocinador, nem do dono da empresa onde ele trabalha. Ele tem de lidar com fatos e, claro, estudar muito para poder analisar os fatos. Não basta... Porque hoje qualquer rede social informa. O jornalista não pode se limitar mais a informar. Ele tem que trazer análise e o contexto histórico. Então, estudar para isso. Mas, acima de tudo, honestidade e independência. Sem isso, não há jornalismo. Ó, depois dessa, vem cá, deixa eu ficar de costas um pouquinho, peraí. Não vou sair do foco, não. Só para fazer assim pro nosso Cláudio Zaidan. Para agradecer, estou te reverenciando, você só está com o nosso áudio, mas estou fazendo aquela, que nem corintiano lá da Gaviões faz pro time e tal. Abraço aí. Eu estou vendo, está parecendo o bandeirão do Santos. Olha o tamanho que eu tô grávido, Zaidan, mas não espalha, pô. Abraço, obrigado, viu? Abraço, irmão. Até muito obrigado. Cláudio Zaidan, pô, que legal, hein, Baianinho? Muito legal, ó, você falou você tudo. que já foi, camelô, foi jogador, digo, em atividade profissional, você que é treinador de futebol, agora vai ser apresentador de TV. São 10h33 nessa câmera aí pra ti. Chama o intervalo do Domingo Esportivo e fala que até 11h30 tem ainda gols, tem melhores momentos. Se vira aí, vai olhando ali. Daqui a pouco nós voltamos com o Domingo Esportivo, mostrar os gols da rodada, a bela vitória do Santos. Até já, rapaziada. Eita, estamos de volta, são 10h36, estou vendo aqui algumas mensagens, mais algumas. Alô, Paulo Della Mônica, preparador físico, tá mandando um abraço para ti, Baiano. Outro abraço, falando que o programa está maravilhoso, muito obrigado, Paulo. Você é amigo, você é suspeito, né? Ao Vilmar, alô, Vilmar, meu irmãozão Vilmar, do quiosque, né? Eu dou esse alô sempre, o pessoal deve pensar que eu vou lá no Vilmar comer de graça. Para, pô, Vilmar é meu amigo há mais de 30 anos, pô. Dos quiosques da praia, em frente à igreja do Imbaré. Grande Vilmar, quiosqueiro dos bons. Lá ele tem 3 TVs, o Vilmar, em frente à igreja do Imbaré. Bota todas sintonizadas na Santa Cecília TV, que é pra dar mais audiência, né? Vilmar, meu irmão, obrigado, pô. Meu amigo Eminaldo novamente. Ô, Eminaldo, você é suspeito, pô. E tanta gente. Emília, Emília, minha amiga da ótica, Emília, que é santista, fanática, tá perguntando pra você se ele... olha, se você acha que o Rogério Ceni continua no Flamengo ou dança, hein? Emília, beijo, obrigado, hein? Vai depender muito, Emília. Se ele não cair até amanhã do próximo jogo, né? É mesmo? Porque, assim, são 2 derrotas e, assim, o Arrascaeta, após o jogo passado, ele deu uma declaração até um pouco forte. Forte mesmo. E eu esperava que houvesse uma reação nesse jogo diante do Ceará e, infelizmente, não aconteceu. Bom, fazer o seguinte, são 10h37, depois de Cláudio Zaidan, do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui no telão do Zoom, com o Baiano, o Baianinho, o querido Baianinho ao vivo nos estúdios, com a sua participação
no 997580877, 13 é o DDD. Perguntas pelo WhatsApp. Muito obrigado a você no litoral de ponta a ponta nos assistindo, a você em qualquer parte do Brasil e do mundo. Acessou o Santa Portal e clicou lá em TV, está nos vendo com qualidade de imagem e de som. Muito obrigado. Até 11h30 da noite, ao vivo, Domingo Esportivo, o primeiro programa ao vivo do ano de 2021. E com todas essas feras que eu estou falando, mais uma se junta ao time. Vamos voltar a São Paulo, capital. José Eduardo Savoia, querido Savoia da Rádio Transamérica FM. Ê, Savoia, meu irmãozão, hein? Nos conhecemos há quantos anos, Savoia? Aí a gente já entrega a idade. Boa noite. Grande Faccioli, boa noite. Estava vendo o programa, né? Um abraço também para o Baiano, pessoal da produção todo. Estava vendo o Cláudio Zaidan. Você é mestre Zaidan, né? Esse sabe tudo mesmo e é um cara do bem, cara. É um cara que fala de qualquer assunto, trata todo mundo bem, não tem nada de estrelismo e assina tudo o que ele disse, né? A independência, a honestidade, sobre quem quer ser jornalista, né? A gente procura trilhar nosso caminho, né? Sempre em cima de muita credibilidade, honestidade, principalmente. E anos de janela, né? Já são muitos anos de janela, né, Faccioli? Eu já tenho 51 de estrada. Rapaz. E eu acho que você está por aí, né? Está por aí. Tô com, deixa eu ver. Barba branca. 36, estou com 36 anos de profissão. Deu uma travadinha? Peraí. Plim, 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 voltou. Ah, peraí. Plim, 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 plim. Deixa eu ver se volta aqui. Já vai voltar aí o sinal. Vamos refazer o contato aí da internet para refazer isso, tá bom, não tem problema, pô. Baianinho, melhor dizendo, né? O São Paulo vai ser campeão brasileiro? Vai confirmar o título ou tá balançando depois dessas duas traulitadas para Bragantino e para o Santos hoje, hein? Eu acho assim que o Diniz, principalmente no jogo, lá contra o Red Bull... Perdeu a mão? Perdeu a mão ali porque assim... Até esse jogo do Santos, falou de tudo em questão de São Paulo, menos sobre o adversário que era o Santos. Sim. Então, a semana inteira, os programas, só se falava daquele episódio com o Tietê. Aquele bate-boca, e aí tirou o foco desse jogo do Santos. Então, se o São Paulo não voltar, os atletas não se fechar e não voltar, corre risco de perder o título, sim. Eu estava vendo o Caio Ribeiro na Globo falar, mas isso é o que mais acontece, mas na retaguarda, aquele bate-boca é normal... Isso. No vestiário, se bobear, até um quer dar na cara do outro. Mas publicamente não, é isso. Isso é um dos problemas, Faccioli, infelizmente, estar sem torcida. Porque quantas vezes você subiu à beira de campo e você ouvia coisa mais com eco do torcedor, você acabava minimizando, porque quem não dava para ver. Hoje o foco está total, hoje tem muito mais câmera, dá para você fazer mesmo colocando a mão, dá para fazer leitura labial, então eu acho que aquilo ali, e mudou um pouco, porque, estou falando agora até como ex-atleta, nós hoje que temos o poder, que eu te falei, o Cucuca está fazendo muito bem, o que o próprio Vanderlei fez agora no jogo do Vasco, lá contra o Atlético Goianiense, de chamar, o Diniz, infelizmente, é o jeitão dele, ele não vai mudar. Você pode ver, hoje mesmo, ele até começou, no segundo tempo ele já se soltou de novo. Ele não consegue, é o jeito dele, ele trabalha assim. Então, se os atletas não entender, o problema, você trabalhou muitos anos com o Leão, com o próprio Vanderlei. Nossa Senhora. Quantas vezes o Vanderlei era só e aqui, mas hoje, infelizmente, também tem muito mimimi também. Eu acho que o São Paulo tem que voltar a focar no jogo, esquecer esses problemas que, igual você falou, tem vez no vestiário, só que não expõe igual foi exposto dessa vez. Você chegou, Baiano, que está aqui nos visitando, né? São 10h42, olha a hora. Alô, Iracema. Alô, Miguel, que nos assistem na Rua Mato Grosso, até próximos aqui da nossa Santa Cecília TV. Alô, Ricardo. Alô, Renzo. Alô, Iracema e Miguel, muito obrigado. Você chegou a sair na porrada, na mão com alguém em vestiário? Em vestiário, não. Conta. Já parou de jogar. Não, em vestiário não. Mas assim, eu tive pelo Santos para defender dois ex-companheiros, que foi o Agel e o Viola, naquela guerra que teve lá em Recife contra o Sport, em 98, sim, que até afundaram o do Leão, e também em 98 lá naquela batalha de Rosário. Tá. Assim, mas contra adversário para defender companheiro. Teve um que eu até pensei, mas depois de uma discussão que nós temos no jogo Santos e
eu não sei qual que é o adversário na Vila Belmiro, o Rincon tinha sido contratado pelo Santos. Tá. E lá no jogo o Rincon tava gesticulando, porque assim, o time do Santos de 2000 só tinha eu e o André Luiz, que era moleque, depois da lesão do Galvão. O resto era Valdo, Márcio Santos, Carlos Germano, Robert e tudo. E aí o Rincon, no jogo, ele só gritava comigo. E eu o moleque fui cair na besteira de debater o Rincon dentro de campo. Quando chegou no vestiário, o Rincon tirou a camisa e veio pra cima de mim. E aí, eu, para não pipocar, lógico, fui falar, mas aí entrou a turma do deixa disso, mas também depois eu falei, ufa, graças a Deus. Porque foi o único, assim, no vestiário que eu... Porque, assim, eu estava na seleção, né, aquela questão de ser convocado para a Olimpíada, eu falei, gritar, aí eu fui falar, a única coisa que eu falei, gritar comigo é fácil, quero ver tu gritar com o Valdir Bigode, com o Dodô, aí ele ficou doido, queria me pegar no vestiário, mas ainda bem que não deixaram. Boa. Ó, a gente está tentando, a nossa equipe de produção, tentando retomar o contato com o José Eduardo Savoia. Problemas técnicos acontecem ao vivo, mas a gente, vamos torcer. Em São Paulo mesmo? Ah, é lá, a base é lá? Ah, tá, questão de energia lá a partir de São Paulo, tá, e hoje choveu. Bom, durante Santo São Paulo, um temporal, Ave Maria, tromba d'água, né? E quando chove, parece, pô, estamos em 2021, choveu, dá uma travada na internet, nunca vi, mas tudo bem, né? Baiano, esse Santos que jogou hoje contra o São Paulo, time alternativo, como a gente falou, com algumas reservas, né? Dessa molecada, qual é a que você bota mais fé, ou qual é, né, o que você bota mais fé, ou aqueles que você pode falar e elogiar mais, porque teu faro, teu instinto, teu olhar de treinador, como treinador que você é, pode identificar que vai dar bom caldo, hein? Fatiola, hoje o Santos fez uma bela partida, né, contra o São Paulo, apesar de estar mesclado, mas assim, hoje que é uma realidade, eu acho que o Caio Jorge é um atleta assim que ele, não só na questão do Santos, né, de prolongar, mas até questão de seleção brasileira. Né? Eu vi ele porque eu estava em Brasília, o Mundial Sub-17 foi em Brasília, sim. Eu acompanhei ele de perto, os jogos foi lá no Bezerrão, no estádio do Gama, eu estava praticamente em todo jogo, é um jogador que eu vi muito bem de perto, né? E assim, eu tenho certeza que o próprio João Paulo, goleiro também, tem feito belas partidas, o John, mas assim, na questão, como a gente olha mais assim pro fazedor de gol, né? Porque sim. Eu a minha vida inteira fui defender. Madison, rapaz, eu acho que esse rapaz vai dar, não todos, em linha geral todos. Mas o Matos não saiu da base, né? Não, né? Não, o Matos ele veio no rolo, se não me engano, do Grêmio com o Vitor Ferraz, se não me engano. Ah, verdade, verdade. Ele veio, o lateral que ele veio do Grêmio. Mas digo, desses que não são titulares, sim, né? sim, não, agora até abrindo o leque, não. Sim, não. Como você falou só da base... Pô, ele vai bem, rapaz, eu achei ele bom jogador, pô. E uma coisa que ele vai muito bem é na bola parada ofensiva. Isso, o Matos, ele ataca muito, ele tem um tempo de bola muito bom. E o Lucas Braga, como é que pode? Não, pode. E uma prova é ele e tantos outros. Até, como que ele fala? No outro dia eu vi uma postagem que eu sigo ele no Instagram. Lucas Braga, te sigo no Instagram. Aí ele postou há 2 anos que ele jogava na Várzea, não? 2 ou 3? Isso, 2 anos, assim. Isso mesmo. Não tem... Pô, ele mais ou menos postou isso. Como é que pode? Eu há 2, 3 anos jogava na Várzea e hoje eu joguei uma partida de Libertadores, falando em relação ao Boca. Exatamente. Como é que pode, né? E hoje você vê, né? Então, o futebol é bom por causa disso, que ele proporciona. E o Santos, assim, ele abre muito para a base, né? Não só por esse momento, você pode pegar a história do Santos, né? Então, assim, são atletas, por isso que eu falo. Então, o Santos tem um celeiro, né? A água aqui de Santos, do CT ali, é algo, assim, impressionante, meu, impressionante. Uma outra pergunta para ti, Baiano. Lateral, quem que tem o Pará é o titular, o Madison também vai por ali, Felipe Jonathan pela esquerda, o Alex, não, quem que ele tem colocado na ausência, às vezes, do Felipe Jonathan? O Wagner, né? O Wagner e o próprio Thiago Mota, né? O próprio o Jean Mota. Jean Mota, o próprio Jean Mota. Hoje, se você estivesse jogando em atividade no Santos, seria mais fácil para você jogar com esses volantes que guardam a tua posição, facilitam para quem desce, para quem apoia como você? Eu não sei, porque eu tive grandes volantes também na Vila, né, Luciano? Eu peguei quando eu comecei, peguei Galo, peguei o próprio Claudio Miro, que hoje voltou a jogar no Santos, o próprio Helder Campos, o Marcos Basílio, que é um irmãozão para mim, o Wagner, que é um jogador fantástico, não era bem um volante, o próprio Rincon, o Anderson. Então, assim, eu peguei. E hoje tem Alisson, que é um baita volante, o Pituca.
Mas são diferentes, não dá para comparar, são diferentes, né? Hoje, o Matos eu assim, né? Eu gosto do Pará, é um baita jogador, mas o Matos também, assim, então o Santos está muito bem servido de laterais direito hoje. Tanto o Pará quanto o Matos são 2 belos jogadores. Olha, o Douglas está vendo a gente. Alô, Douglas, meu irmãozão Douglas de Oliveira, que é gestor da ESPN Brasil. Douglas, que está nos assistindo, o Douglas sempre me fala, ó, quando falar em meu nome, me cita, por favor, time completo, marido de Melissa Paiva, que é apresentadora do Jornal do Tribuna, segunda edição, pais da Manu, ele pai, ela mãe, pais da Manu. Douglas, obrigado, irmãozão, lá no Marapé. Ah, caramba, quem faleceu ontem, falar em Marapé, o seu Joãozinho do Cantinho do Céu, que era um barzinho bem simples, pô, em frente ao centro comunitário da Igreja São Judas. O seu Joãozinho, e é sério mesmo, não estou de brincadeira, que carinhosamente a gente chamava de português mal educado, que ele era engraçadíssimo. Pô, o seu Joãozinho tinha o seu barzinho ali, que a gente ia aos domingos pela manhã, encontrar amigos, o pessoal do bairro ia muito lá. Seu Joãozinho, em função de... Não foi Covid, não, pela informação que eu tenho, de complicações de uma cirurgia. Pô, seu Joãozinho do Cantinho do Céu, que é ali pertinho do Ouro Verde. Seu Joãozinho ontem veio a falecer, por meus sentimentos, àqueles que frequentavam o bar, que eram amigos do seu Joãozinho, que tinha ali a vida dele, caramba, poxa vida. Ó, Roberto Dias Torres, diretor, que foi diretor e conselheiro importante do Santos. Parabéns, ótimo programa. Zaidan, Savoia, Baiano, atleta do Peixe, raça e humildade. Sucesso crescente a todos vocês. Obrigado, Roberto Dias Torres, que também foi diretor do Santos e também tem um olhar para a categoria de base. E o Roberto Dias Torres, que eu repito, tem um olhar diferenciado, se olhasse o teu filho, que é jogador, o que ele ia falar do teu filhão? O meu filho, assim, ele, Matheus, não é porque é meu filho não, mas assim, é um menino que está trilhando, estava no Real Brasília no Sub-17, foi artilheiro do Campeonato Candango, né, Sub-17, hoje completou 18 anos e assim, é um centroavante nato mesmo, aquele que faz gols, né? Muito disso aí por causa das assistências, né? Puxar um pouco, que eu ficava treinando ele, cruzando bola para ele. Então, centroavante, eu espero que Deus possa abençoar a carreira do Matheus, não só do Matheus, como da Rafaela, que está para ingressar agora também na faculdade. Ela está ainda decidindo aí com a mãe dela. Quantos anos tem? Rafaela, 17 anos, Rafaela Vitória. Hoje teve a prova aqui. Na Unisanta ela fez a prova aqui, hoje teve aqui, vim buscar ela aqui hoje. Tá. E a Aninha, né, que completa 12 aninhos, que são a razão do meu viver. Com certeza. Mas o Matheus, assim, ela não decidiu ainda não, tá nessa, até o final do mês ela vai decidir. Mas eu tenho certeza que o Matheus vai dar muito mais alegria do que o pai, porque ele gosta. Eu tirava o gol, né, Fati? Olha, uma hora ou outra ganhando a bola parada. E o Matheus não é o centroavante, e o Roberto, com certeza, o Matheus ele tem 1,86 m. Centroavante alto, grandão. Rompedor, por exemplo, estilo o quê? Rompedor, é mais técnico? Ele tem muita força. E assim, ele tem uma coisa que eu vi muito no centroavante do Santos, que eu não cheguei a jogar mais no Guga. O cabeceio do Matheus é assim, algo... Guga Gol, exatamente. O cabeceio do Matheus é fantástico, de cabeça. Real Brasília... É um clube lá de Brasília. Não, sim, mas ele é a partir de um outro clube ou não? Ele é novo? Não, ele é novo. Ele é um empresário, o Luiz Felipe Belmonte, que morou muitos anos na Inglaterra. Ele veio para Brasília, montou, né, o clube e está há 3 anos, né, jogando o Campeonato Candango da Série A. Tá. Ele montou do Dom Pedro, era o Dom Pedro, e jogou a 2ª divisão como o Dom Pedro, e quando subiu, que o Dom Pedro era um clube dos bombeiros lá de Brasília, aí mudou o nome para Real Brasília. Tá. Você jogou, teu último clube foi o Brasiliense? Não, foi o Real Brasília. Foi o Real lá Brasília? Que eu encerrei e o Matheus começou lá. Agora, como eu mudei aqui para Santos, voltei para cá, aí eu trouxe ele comigo aqui. E o que você, lógico, a vida a gente vai... às vezes muda o foco daqui para lá, para colar, enfim. Conforme a maré, né, do rio, a gente vai direcionando objetivos. O que você pensa? Você é um treinador, mas falta fazer... Você fez cursos da Federação Paulista e da Carioca. Isso, da FEJA, da Carioca, fiz outros cursos, mas o do sindicato também, só falta fazer o curso da CBF, porque assim, esses cursos que eu fiz, eu posso treinar até time da Série D. Não posso treinar nem Série A, nem Série B e nem Série C, porque eu não tenho a licença B e nem A, porque eu já começo, devido aos tempos, já começo na licença B da CBF, mas por não estar em nenhum clube, fica muito salgado. Então, você entrando no clube já cai 50%. Tá, e aí o que você pretende fazer então? O que você, por enquanto, né, está direcionando a tua vida? Não, agora com o meu retorno aqui para Santos, né, Luciana, voltar a residir aqui, aberta aos convites,
né? No final do ano eu já tive alguma conversa com o pessoal lá, com o Daniel do Jabaquara, com o próprio Arão, que é o treinador do Sub-20 do Santos, né? De estar ali, né? Vendo ou dando uma palestra para algum desses atletas e estar no meio aqui dos amigos, mas por enquanto é isso. Olha, a categoria de base do Santos vai ter mudanças, com certeza vai ter, a partir do Andrés Rueda, né, o presidente eleito. Recebi uma postagem do Coronel Pimenta, o Edson Pimenta, que coordenava, gerenciava a base, ele acabou sendo liberado, não vai ficar, então mudanças vão acontecer. Pô, numa dessa, não sei, de repente estou desatualizado, que seria uma falha gigantesca, né, minha, peço desculpas, mas independente de quem assumir ou for gerenciar ou comandar a base do Santos, pô, já temos ex-jogadores ali. Pô, tá aqui o Baianinho, profissional e pessoalmente é um cara fantástico e funcionaria bastante, na minha humilde opinião, independente da admiração e do carinho que ele sabe que eu tenho por ele, mas funcionaria bem no Santos. Se te ligarem amanhã meio-dia, você inverte o horário, 11h30 você tá lá, é isso ou não? Não, assim, será uma honra, né? Seria uma honra, até porque eu já venho fazendo esse trabalho lá em Brasília, né? Há 4 anos, trabalhando com criança de 6 a 14, 15 anos, né? E fora isso, fui treinador do CATS, do Taboão da Serra, em 2018. Fui auxiliar técnico, tendo acesso pelo Taguatinga, lá de Brasília. Sim. E fui treinador até eu pedir licença lá da escolinha do Real Brasília e da Baiana Escolinha de Futebol. Então, como eu falei, eu estou disposto, o futuro a Deus pertence, eu estou aqui à espera dos convites. Convite vindo, nós estamos aí. O telefone tá de plantão. Agora tá desligado, mas já vai ser de amanhã por causa do programa. Acabando, ó, 11h30 acaba o programa. 11h31, se quiserem, podem ligar pro Baiano. Pode ligar que nós atendemos. Ô, Baiano, quem é o melhor lateral direito do futebol desse campeonato brasileiro que a gente tá vendo? Olha, eu assisti bastante jogos do Inter, né? Eu gosto muito do Rodinei pela força. Sim. Né? O Pará tem feito um belo campeonato também. Eu gosto muito do Juanfran. Enfrentei ele algumas vezes lá na Espanha quando jogamos. Né? Mas assim, para você definir quem é o melhor é muito complicado. Mas assim, na minha opinião, o Rodinei tem feito um bom... O Vitor Ferraz, que estava aqui também no Grêmio, tem jogado bem. O próprio Matos também, mas assim... se fosse votar até pela assistência que eu vi ele dando hoje, o Rodinei hoje deu uma assistência... Um belo cruzamento pro gol do Inter, eu votaria no Rodinei. Aliás, daqui a pouco os gols do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui a minha lição de casa que o Pietro me passa. Palmeiras 1-0, ganhou do Sport Clube do Recife. Daqui a pouco a gente mostra os gols, mesmo com o time alternativo, não é? O Ceará ganhou do Flamengo. Esse Vina do Ceará é bom jogador, né? Esse meio campo. É amigo do Marinho, que eu também sigo o Marinho. Eles estão sempre batendo bola e o Marinho sempre fala, ô Santos, ó o Vina, traz ele pra cá. Pô, e faltaria um jogador desses aqui, né? Ele é muito bom jogador. Ceará 2-0 no Flamengo, Inter 1-0, gol do Bruno Prachedes, né? No cruzamento do Rodinei, é isso? Isso mesmo. Tá. Atlético de Goiás e Bahia empataram por 1 gol. Vasco e Botafogo não, estão jogando aí. Ah, não, quanto foi? 3-0 pra quem? Pro Vasco? Puta, o professor. Ave Maria, sério? O Pietro acabou de me cantar. Olha o Luxa. Olha o Luxa aí. Aguento o Luxa. Os assessores devem estar ligando de TV em TV. Quer entrevistar o Luxa? Quer entrevistar o Luxa? Ó, os jogos de Atlético do Paraná e Coritiba e Fortaleza e Grêmio ficaram no 0-0. Ah, tá. A 29ª rodada continua amanhã com um jogo importante. Red Bull e Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, 8 da noite. E tem na quarta-feira um jogo atrasado ou remarcado, que é Corinthians e Fluminense, às 9h30 da noite. Daqui a pouco os gols, daqui a pouco os melhores momentos de Santos e São Paulo, lógico, Santos 1, São Paulo 0, os melhores momentos e também, não custa nada e a gente vai mostrar, lógico que sim, os melhores momentos de 0-0 Santos e Boca e de Palmeiras e River, tudo isso daqui a pouquinho, né? Pietrão, só me sinaliza, vamos para o zap agora? Vamos mandar o zap agora, pode ser? São 10h57, olha a hora. Daqui a pouquinho? Então tá bom. Então vamos para mais um intervalo do nosso Domingo Esportivo e a gente volta com mais meia hora ou 33 minutos de programa ao vivo com o Baianinho. A gente tá tentando... Mas caramba, hein? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pera aí, ó. Ai! Funciona, bichão! Funciona, o sabor é volta. Até já. Estamos de volta. São 10h58. Deixa eu mandar um abraço para Marta. A Marta tinha 16 anos de idade. Precisou ser emancipada pelos pais quando conheceu esse moço aqui, o Baianinho. A Marta, mãe dos 3 filhos de Baiano, não é?
Ela morava já naquela casa? Morava do lado no... da padaria? Não, morava no apartamento em frente, aquele prédio de 3 andares em frente, o vestiário do visitante? Não, do Santos mesmo do ali. Santos? Isso. O prédiozinho que você fez. do lado da borracharia, era fez uma ali. borracharia. Isso que você fez. Do lado da casa, da Casa Branca ali. Isso, dali de onde era o restaurante do cara. Aí a Marta olhava da janela pro Baiano, o Baiano olhava pra Marta, a Marta olhava, o Baiano olhava. Aí um dia ele pegou, deu uma camisa pra ela de presente, ela, meu Deus do céu. Aí um dia ele foi fazer uma, como é que foi? Foi fazer uma serenata na porta dela, na janela. Aí seu Edilson e dona Marta, que são os pais da Martinha, falaram, esse moço eu vejo na imprensa que ele é bonzinho, hein, Martinha? Mas você que sabe. Aí quando o Baiano foi se aproximar, ela mostrou o RG e falou, eu tenho 16 anos. Ele quase se jogou da janela do apartamento. Ficou com medo de ser preso ou não? Não, porque a gente já se conhecia ali da igreja ali, das coisas ali. Não, ela inclusive te mandou um beijo aqui, te mandou um abraço. Ô, Marta, aí. falar uma coisa pra você. Você sabe, não tenho nem essa liberdade pra te falar isso, como eu tenho com o Baiano, até questão de homem pra homem, sei lá, enfim. Mas conheço vocês há tantos anos, Martinha. Você, teu pai, com o seu caminhão de mudança, sua mãe. Frequentei a casa de vocês. O seu irmão, tinha aquele irmão dela, o alemão. Isso, o Jonathan tá em Portugal hoje. Tá em Portugal, morando aquele lá é um com a boa esposa. vida, hein? Aquele tá bom. Já frequentei a sua casa, já fui tomar café, almoçar, sei lá, eu não lembro. Pô, te falar uma coisa, hein? Você sabe que é alvo de inveja de outras mulheres. Por quê? Porque você tem um maridão, você tem um cara que é maravilhoso. Então, continue como você é, valorizando esse homem que você tem em casa, esse maridão, pai de seus filhos, e vocês sempre foram e vão continuar sendo uma referência para mim de família. Martinha, quantos anos que ela tá? 36. 36, eu tenho 54. 36 para 54, 14 com 4, 18. Teria idade para ser seu pai. Você tem o seu pai, que é o seu Edilson. Mas eu teria idade para ser seu pai. Martinha, vou te falar uma coisa, hein? Parabéns pela escolha, pela família que vocês representam e continue dando exemplo para outras pessoas. E já estou me convidando para ir na casa de vocês, mas vamos lá na tua mãe, nos seus pais, ali próximo ao Portuários, né? Vou lá para tomar um café, tomar um suco, bater um papo, comer um bolo. Vou lá para rever seu pai, sua mãe, que eu gosto muito de vocês. E vou mesmo. Já está Martinha, um beijo carinhoso e respeitoso para você. Parabéns pelos filhos e pelo Baiano, tá? Savoia, tá de volta já? Vai, apareça. Aê, Savoia, pô. Que foi? Você não pagou a conta de luz e cortaram ou não? Não, a gente vai aprendendo, né? Choveu aqui, cara. Puta, trava tudo. É uma coisa... E é uma coisa impressionante, porque eu saí da Fox agora, né? Mas nos últimos 2 anos, a gente participava diariamente 2, 3 vezes ao dia, dependendo da programação. Não caiu nenhuma vez. Só porque eu vou falar com você agora e com o Baiano, alguém tocou o bumbo aí e caiu a energia elétrica, e caiu tudo. Aí não conseguia mais entrar pelo computador, agora eu estou pelo celular, né? A gente vai aprendendo, né? Não, para de parar. Então vamos lá, deixa eu recuperar o tempo aqui com o Savoia. São 11 da noite, 2 minutos, olha a hora, domingo esportivo. Savoia, os torcedores do Santos que nos assistem aqui no Litoral todinho e pela internet. Dá a tua opinião para Santos e Boca, quarta-feira agora na Vila Belmiro, Savoia. Bom, eu vou dizer uma coisa para você, torcedor santista. E eu disse isso na Rádio Transamérica semana retrasada. Com ou sem taça, você lembra da Copa de 78, né? Sim. Do Cláudio Coutinho, da Seleção Brasileira? E eu parafraseei uma frase do capitão Cláudio Coutinho, saudoso, que disse que a seleção foi campeã moral daquela Copa, né? Por tudo que aconteceu. E com o Santos é a mesma coisa. O Santos já é campeão moral dessa Taça Libertadores da América, porque foram tantos problemas e o Santos passou por cima de tudo, com o técnico Cuca, com os jogadores, por tudo que a gente sabe que passou, né? Problema da Covid, problema de salário, não vou entrar no mérito aqui, mas foram vários problemas. E os jogadores do Santos, comissão técnica, estão dando uma prova inequívoca de grande profissionalismo. Não é só pelo resultado, não, é pelo comprometimento, né? Os resultados ótimos. Acho até que o Santos tem boas possibilidades de ser campeão da Libertadores. Vai ser a maior surpresa dos últimos tempos, porque ninguém imaginava o Santos campeão. E o Santos está fazendo um trabalho que deixa qualquer um orgulhoso, independentemente da taça chegar à Vila Belmiro ou não, o Santos já é campeão, na minha visão, porque o trabalho foi fantástico. Agora, já que chegou,
tem que brigar pelo título e eu acho que tem boas possibilidades. O problema do Santos contra o Boca não tem aquele timaço que já teve no passado. Tevez com 36 anos, está jogando diferente, né? Mas ele joga como segundo atacante centralizado, né? De um lado tem o Vidia, do outro lado tem o Sálvio, e aí tem aquele Soldano, que é aquele centravantão forte. E o argentino ele tem uma coisa a mais do que o brasileiro, né? Isso é em quase todos os jogos. É a força mental. Se você tirar alguns jogos, né, que evidentemente não são todos, mas normalmente o argentino tem a cabeça, e o baiano pode confirmar isso, tem a cabeça melhor do que a do brasileiro. Mas eu acho que o Santos está jogando bem. O Santos tem dois extremos, e às vezes o Soteldo jogando pelo meio, que ninguém tem no futebol brasileiro. Dois jogadores tão capacitados de beirada. E eu acho que se o Santos jogar o futebol para vencer o jogo, acho que ele tem tudo para vencer o jogo. E saber enfrentar a catimba e a arbitragem. A arbitragem é um perigo. Vocês viram o que aconteceu no primeiro jogo, né? Teve um pênalti no Marinho que o VAR ignorou. Então, pés no chão e jogar pela vitória. Eu lembro, em 17, acho que era com o Levir Coupe, o Santos precisava de um empate, esse bendito ou maldito regulamento debaixo do braço. Acho que era contra o Barcelona de Guayaquil. Eu comentei esse jogo pela Transamérica. O Santos perdeu o jogo. Precisava só do empate. Jogou para empatar, perdeu o jogo. Então, cara, o Santos tem que ganhar o jogo. Tem que jogar a bola que o Santos está jogando. Muito legal o futebol do Santos. Taticamente, o Cuca é um estudioso. Ele sabe exatamente como controlar o jogo. Controlou o Grêmio lá em Porto Alegre. Controlou o Boca na Argentina. E eu acho que agora tem que jogar bola. É a coisa que o melhor do Santos sabe fazer. Jogar bola. E que garotada, hein? Olha... Acho que o Santos vai ganhar mais um título da Libertadores. Pelo menos tem minha torcida, por tudo que aconteceu com o time da Vila Belmiro. Ei, minha Nossa Senhora. Então vou emendar uma outra pergunta. São 11h06, não é? Minha mamãe, se não fala da mãe, a gente tá na roça, né? Alô, minha mamãe Araceles, mamãe Teté, minha mãezinha que tá no bairro do Gonzaga nos vendo. Minha mãe tem 87 anos, inteirona, graças a Deus. Tá melhor do que eu. Mas fica... tiririca quando vê o jogo do Santos, fica muito nervosa. Minha mãe e outras senhoras e senhores ficam muito nervosos. Então, para minha mamãe querida e para outros senhores e senhoras, certeza de que na quarta-feira vai ser um jogo de arrebentar coração ou poderemos ter uma surpresa positiva que seria um Santos como jogou contra o Grêmio? O que você pensa disso, José Eduardo Savoia? Não, eu acho que o Santos está bem encaminhado. Está bem encaminhado e o Santos joga sem pressão, né? É diferente do Palmeiras, por exemplo, que o Palmeiras, com o investimento que tem para ganhar Libertadores, Crefisa, dinheiro entrando por tudo quanto é lado, há muito tempo não ganha. Se perder, é uma frustração. Não que não seja uma frustração para o torcedor do Santos, mas acho que o Santos é um futebol mais leve, um futebol mais moleque. Eu acho que dá para ganhar do Boca. Eu acho que vai ganhar do Boca, sim. Claro, concordo com o Cuca, concordo com vocês que disseram antes da minha participação, com gol qualificado 0-0 lá, que aparentemente seria um bom resultado. Não é tão bom resultado, mas não perdeu. De qualquer forma, a vitória simples classifica o Santos. Eu acho que o Santos ganha do Boca Juniors. Tem que ter cabeça, jogar com a cabeça, como tem feito. Não adianta querer... Os caras vão dar porrada, os caras vão tentar catimbar, vão esperar o Santos para jogar por uma bola, falta aqui, falta ali. O baiano conhece bem, o argentino sabe decidir. Então, esse é o risco. Mas acho que o Santos está com uma cabeça tão boa, cara, que os caras vão atropelar. Marinho voando, Soteldo jogando bem, esse menino Braga que joga velocidade pela esquerda. Olha, tem muito jogador bom no time do Santos. É uma fonte inesgotável, né? Nas categorias de base do Santos. Olha, eu tô com fé. E vou te contar mais outra. Eu tenho muito amigo palmeirense. Eu nasci na Moca, né? É um bairro extremamente de palmeirense. Você sabe que 15 amigos meus, palmeirenses doentes, eles preferem o Boca na final do que o Santos, porque eles acham que o Boca é mais fácil do que o Santos. Num jogo só, no Maracanã, eles preferem o Boca. Então, eu até comecei a falar, mas será mesmo? E preferem mesmo. Pelo menos os 15 com os quais eu falei. Sinal que o Santos está no caminho certo. Tomara, né? Ô, Baiano, o Savoia falou até citou você, falou de negócio de cabeça e tal.
O que você pensa disso? Você jogou lá, como mais uma vez lembrando, o Baiano jogou entre tantos clubes, 19 ou 29? 19. 19, não, sei lá. Em 19 clubes, jogou no Santos, no Boca e no Palmeiras. De cabeça aí, o que você pode falar para Santos e Boca, que o Savoia até comentou e levantou a bola para ti? Não, o Savoia falou a verdade. Boa noite, Savoia. Prazer rever e falar contigo aí, meu amigo. Valeu. É verdade. Como eu falei, eles são... E uma das coisas que eles podem querer usar aqui, principalmente que eu tenho certeza que o Santos vai sair na frente, eles vão começar a apelar. Porque eles são muito frios, só que eles começam a querer irritar, tirar os adversários. Isso eu sei porque eu joguei lá 8 meses e já enfrentei muita gente. E joguei com muitos argentinos a meu favor, né, fora do Brasil também, na Colômbia, na Rússia, na Espanha. Sempre tive argentino do meu lado. E eles são muito, mentalmente eles são mais fortes do que nós. Eles são mais fortes do que nós na questão de irritar. Porque nós, o que acontece? Nós brasileiros, a gente já solta. E eles são porque eles são sutil. Eles te beliscam e ninguém vê. Ou eles falam alguma gracinha no ouvido. Agora não, tem mais, mas eles são mestres em catimbar, isso é verdade. Ô Savoia, quem tem mais peso? Estou aproveitando esses convidados ilustres de hoje, como foi o Cláudio Zaidan, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como está sendo agora o José Eduardo Savoia, e como está sendo o Baiano também, para a gente extrair ao máximo, pelo menos eu tento extrair ao máximo a opinião deles, para que vocês, torcedores que nos acompanhem ou nos acompanham, fiquem sabendo um pouco mais. Quem tem peso maior nesse momento do Santos atual? O Cuca ou os jogadores? Olha, eu acho que não dá para você separar uma coisa da outra. Porque o Cuca chegou após uma doença, né, se recuperou, chegou desacreditado, não fez um trabalho tão interessante da última vez. Me deu a impressão que era um tapa-buraco. Eu acho que o Cuca conseguiu administrar, ele foi uma espécie de diretor do Santos, não só treinador. Conquistou os jogadores, convenceu que os jogadores deveriam se aplicar, apesar de todos os problemas, aquela questão do pagamento, que combinou-se uma coisa e foi feita outra. Então, acho que o Cuca ele conseguiu deixar os jogadores ligados, né? No trabalho, no profissionalismo. Então, não dá para você dizer que ou o Cuca ou os jogadores. Acho que foi uma simbiose, né? Uma junção de dois trabalhos interessantíssimos. Do Cuca quanto líder, quanto a liderança e como treinador, estrategista também, dando confiança aos jogadores, sabendo motivar os jogadores, e os jogadores que esqueceram tudo que passou de ruim, né? A questão salarial, o ex-presidente, a falta de não sei, a palavra, que combinaram uma coisa e foi feita outra, e deram uma demonstração de grande profissionalismo os jogadores. Então, não dá para você dizer que foi o Cuca ou que foi o jogador. Acho que foi a combinação, a junção dos dois fatores. E sem isso, sem essa junção, dificilmente o time é campeão da Libertadores, né? Independentemente de ser o Cuca, de ser esses jogadores, tem que estar tudo certinho para no final o time erguer a taça e botar a faixa de campeão. Daqui a pouco a gente vai mostrar os melhores momentos de Santos e São Paulo. O Santos venceu o São Paulo hoje 1-0 com o time alternativo, com muitos reservas. Oi. E eu estava lendo o Olé agora há pouco. Enquanto o Zaidan falava, você falava, o Baiano falava, eu estava espiando os jornais argentinos. E o Olé disse que se cuide, mais ou menos grosseiramente, né, em castelhano, né, ele se cuida a boca, porque o Santos vem afiado, porque eles acompanharam o jogo do Santos com um time misto, time alternativo, vencendo o líder do Campeonato Brasileiro. Então, eles já lançaram o alerta, hein? O Olé, hein? O Olé, que é extremamente nacionalista. Caiu outra vez? Poxa vida. Ai, meu Deus do céu. Caiu outra vez. Não caiu? Não. Voltou. Pode ir lá colocar. Não, deixa eu emendar a pergunta. Por que o Santos ganhou do São Paulo 1-0 hoje, daqui a pouco os melhores momentos? Por quê? Eu acho que o São Paulo ele vive um momento de instabilidade. Isso combinou também com o momento em que dá tudo certo para o Santos. O Cuca, por exemplo, estuda muitos adversários, estudou muito São Paulo, anulou São Paulo.
Então, acho que, sabe aquele momento iluminado, quando as vésperas de um time ser campeão, isso acontece com vários clubes. Aconteceu com o Corinthians em 2015, do Tite, que brigava com o Atlético Mineiro até as últimas rodadas. Aí, quando teve aquele choque, o Corinthians foi embora. O Santos também, Neymar, Ganso, não dá nem para falar. Eu ia no estádio para ver esse time jogar, porque eu adoro futebol, como eu vi o Flamengo em 2019. Então, eu acho o seguinte... O Cuca, eu acho que ele desenvolveu uma estratégia de armar o time dele de acordo com aquilo que o adversário mais não sabe fazer. Então, ele marcou muito bem o Grêmio, marcou muito bem o São Paulo e está iluminado, né? Aí deu certo, fez um gol no começo do segundo tempo e ganhou os 3 pontos. Ninguém imaginava que o Santos pudesse ganhar do São Paulo. A ideia era o quê? Depois da chacoalhada que teve do RB Bragantino, o São Paulo ia voltar diferente, né? Não, o São Paulo teve muita dificuldade e acabou perdendo um jogo que vai significar muita coisa ruim para o São Paulo, porque perdeu do Bragantino, perdeu do Santos com time alternativo, cara, aí já está colocando um ponto de interrogação no São Paulo. Afinal de contas, o São Paulo vai voltar a ser aquele time instável, como era até a vitória sobre o Flamengo, ou não, ou vai se recuperar. Ninguém mais sabe nada. Qual é o verdadeiro São Paulo? Mas vem cá, mas você vai ter que responder agora. Vou chupinhar de ti a pergunta. Ô, meu caro Savoy, o São Paulo voltará a ser aquele antes do Grêmio ou vai ser esse ainda pelos próximos jogos, hein? Então, cara, eu tenho falado na Transamérica, principalmente, e falava isso na Fox até eu sair, que o São Paulo era o time mais instável nas competições. Ele fazia um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim ou vice-versa, né? Então, se naquele primeiro tempo bom ele não definia o jogo, o adversário às vezes aproveitava aquele momento ruim. Então, essa sempre foi a marca registrada do São Paulo. O que aconteceu de diferente é que o São Paulo engrenou uns 8, 9 jogos e estabilizou justamente após aquela goleada, aqueles 4-0, 4-1 em cima do Flamengo. O time ganhou confiança, passou a marcar muito e se estabilizou numa frequência de 70%, 80% da capacidade técnica do time, porque a cabeça estava legal. E, coincidentemente, o Dani Alves, nesses 2 jogos, não jogou bem. Entendeu? Então, tem muita coisa que o São Paulo ainda me deixa em dúvida. Eu acho que o São Paulo tem grandes possibilidades de... Não sei não, viu? E agora, aí tem mais um detalhe que os anos de janela me fazem acreditar. Rogério Ceni está quase saindo do Flamengo. Eu não acredito que ele vai continuar para o ano que vem. E ele tinha um compromisso de voltar para o São Paulo. Se o Fernando Diniz não for campeão brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que o primeiro técnico a sair do Flamengo e voltar para o São Paulo é o Rogério Ceni. Você pode escrever isso daí. Se ele sair do Flamengo e o Diniz não for campeão brasileiro, eu duvido que o Ceni não volte para o São Paulo. Mas vem cá, planejamento do Júlio Casares. Seco para você, o São Paulo vai se confirmar como campeão ou não vai? Não acredito. É Sinceramente, mesmo? Não acredito. Então quem vai correr, quem que vai beliscar esse título? Olha, eu estou bem impressionado com o Internacional, viu? Do Abel. Apesar de toda a sacanagem que fizeram com o Abel, o time vem de muitas vitórias, já encostou, a diferença é só de 3 pontos, tem uma vitória a menos. Eu não sei. O Atlético Mineiro, para mim, lá atrás, seria um dos grandes favoritos ao lado do Flamengo. Mas o Atlético ainda não engrenou como a gente esperava. O Flamengo é a maior decepção do Campeonato Brasileiro. E, cara, o Inter comendo pelas beiradas, o Inter está fora, de repente, meu amigo, pode ser a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Quem pode garantir que não? Deixa eu saber do Baiano, então, são 11h18, Baianinho Internacional, se o São... Bom, primeiro, vamos voltar ao tema, São Paulo confirma o título de brasileiro, de campeão? Eu acho que apesar dos percalços, eu acho que o São Paulo vai ser campeão ainda, entendeu? E eu posso surpreender além do próprio Inter, porque tem um confronto agora direto, eu acho que o Palmeiras, com essa confiança das vitórias, está vindo também, que ganha um jogo difícil contra o Sport, e o Palmeiras também pode ser um que possa surpreender, mas na minha opinião o São Paulo ainda vai ser campeão. Ah, é? É que o Palmeiras está em 3 competições, né? Então vai chegar uma hora que ele vai ter que optar.
O Savoia hoje, eu acompanho o Savoia, hoje ele comentou o jogo Flamengo e Ceará, 2-0 Ceará, né? Diante do Flamengo pela Rádio Transamérica do Rio de Janeiro. Ô Savoia, o que o Rogério Ceni inventou lá hoje que botou o time no mato, rapaz? Então, eu acho o seguinte, o Rogério talvez seja o menos culpado. Ah, é? Eu acho que o grande culpado por isso tudo que está acontecendo é que a soberba da diretoria. Quando o Jesus foi embora, e aliás ele foi embora porque ele também sabia que não poderia repetir a campanha maravilhosa de 2009 e 2020. Isso eu tenho na minha cabeça muito claramente. E aí o que eles fizeram? Foram inventar o Domi, cara. Foram inventar o Domi. O Domi é um bom auxiliar técnico, sabe dar treino. Mas é diferente você dar treino. O baiano sabe disso, você ter o comando, né? Você fazer o jogador te respeitar. É diferente sentar no banco e comandar o time. Você pode ser um cara estrategista ao extremo, mas se você não tiver a liderança, o comando, não vira. Então, não contrataria o Domi. Como contrataram, também não mandaria embora. Eu ia até o final com ele. Porque aí você interrompe o trabalho mais uma vez, vem o Rogério Ceni, pega o time em turbulência, em efervescência, sem tempo para treinar, para mudar a cara do time. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. E agora eles querem mandar embora de novo o Rogério Ceni. Eles vão encher os picuá até o Rogério se demitir, né? Porque acho que a direção errou demais esse ano. Savoia, o Nelsinho Filho, que é nosso colega do programa Esporte por Esporte, eu até tiro porque senão não consigo chegar de perto. Nelsinho Filho está me mandando aqui que o Rogério Ceni não é mais o treinador do Flamengo. Deixa eu dar uma ciscada aqui no UOL, ô Savoia. Deixa eu ver no UOL, no G1 aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu ver, Inter, não. Vamos lá de Flamengo aqui. Ceará vence Flamengo, aumenta a pressão. No final da transmissão hoje, eu falei, olha, eu não tenho informação, porque o jogo acabou agora e eles estão conversando agora. A gente tem muito tempo de janela, por que a direção vai conversar com o Rogério Ceni logo após o jogo? Cara, é porque alguma coisa não está legal. Já aconteceu isso na derrota Fluminense, sim. Aconteceu de novo, e eu apostei na demissão do Rogério. Ele pedindo demissão. Ele pedindo? Eu apostei nisso daí. Mas não é informação, foi só uma aposta. Agora, se o nosso colega está dando essa informação, eu acho que vai dar lógica, porque eu apostei na saída do Rogério Ceni, ele pedindo demissão. Não tem mais o que explicar, Fatioli. O repertório de explicação do Rogério Ceni acabou. Ele não tem mais o que falar. O time não vai, a defesa não marca, o ataque não consegue fazer gol. Os dois meias, eu estou falando isso daí há mais de um mês e meio. Tá. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro não estão jogando nada faz tempo. O Bruno Henrique está caindo, o Gabigol está perdendo gol que não perderia em 2019. E outra coisa, o time não me convence fisicamente. Não sei se está correndo de graça, né? Quando corre de graça é sem organização, e é muito espaçado, gente. É muito espaçado. Você vê defesa, meio de campo e ataque, tem 2 buracos no meio. Qualquer time chega fácil até o gol do Flamengo. Tanto o Diego Alves, que não joga, não está jogando, o Hugo Neneca e hoje o César. Como se chega fácil até a pequena área do Flamengo? Não pode, time assim não vai ser campeão. Então, alguma coisa está muito errado na Gávea. Deixa eu aproveitar, Baianinho 11:22. Bom, se o Rogério Ceni cair também não vai ser nenhuma surpresa, nenhuma novidade e segue o barco, né? Você, o Savoia, o Baianinho, ele está comentando aqui que ele é treinador, pretende seguir a carreira como treinador, mas você está afim de suportar essas... Segunda está empregado, terça não sabe se tá, pô? Não, mas infelizmente faz parte da cultura, entendeu? Infelizmente faz parte da cultura e eu tô nisso há muito tempo e faz parte, Luciano. Legal. Falei o seguinte, pedi só Savoia, isso, só mostrar os gols e eu já volto com o Savoia. São 11:23, olha a hora, gols do Campeonato Brasileiro, manda pro ar, vai. Vamos começar com o Esporte Palmeiras, tá? Cruzamento pra área, sabe quem, William Bigode, Palmeiras 1, Sport 0. Palmeiras com o time também alternativo. Agora Flamengo e Ceará, que a gente tá falando agora com o Savoia, né? Perderam, hein?
Olha esse gol, que bonito, do Vina. Bom jogador, hein? Vina, já falamos disso com o Baianinho também. Ceará 1-0. Mas não ficou só nisso, não. Aí no segundo tempo, nossa, ninguém marca ninguém, hein? É, rapaz. Epa, ô César, goleiro. Que isso? Sabe quem estava marcando? Kelvin, quem? O Vitinho, de zagueiro. Ave Maria. Internacional 1. De zagueiro. Internacional e Goiás. Bruno Prachedes vai fazer o gol. Rodinei, elogiado pelo Baianinho, cruzou. Ah, não, vai ser agora, no escanteio, né? Na batida do escanteio. E Bruno Prachedes, de cabeça. 1-0 Internacional. Placar final, elogiado pelo Savoia. Atlético de Goiás e Bahia 1-1, hein? Gol primeiro foi do Pereira para o Atlético de Goiás. E depois o Bahia, com Gabriel Novaes. Acabou empatando o placar final 1-1. Vasco e Botafogo, temos os gols, opa! 3-0 Vascão da Gama, hein? Nossa Senhora! Thales de cabeça, 1-0 Vasco, Thales Magno. Que é isso, hein? Luxemburgo deve estar indo ao delírio, hein? 2-0 Vasco da Gama, hoje o jogo que foi o da noite, né? Andrei, Vasco 2, Botafogo 0. E o Pikachu, ai Pikachu, teve gol do Pikachu, hein? Olha lá, é derrubado, quer ver? Quer ver? Opa! Oh, aí sim, hein, arbitragem. Pênalti marcado, Iago Pikachu, 3-0. Já já a cobrança de pênalti que vocês vão ver aí na tela da Santa Cecília TV. Lembrando que Paranaense, Atlético do Paraná e Coritiba e Fortaleza e Grêmio ficaram no 0-0. Amanhã tem Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro. E quarta-feira tem Corinthians Fluminense, 9h30 da noite, tá? Volta aqui para a classificação, vamos emendar a classificação? Vamos lá, 11h26, classificação do Campeonato Brasileiro, vai! Pirlim Pim Pim, apareça, isso. São Paulo 56, Inter, ih, colou, hein? 53, hein? Com jogo a menos. Não, com jogo a menos não, com uma vitória a menos, perdão, com 29, Aí Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Fluminense e Santos subiu para o 8º. Olha o Ceará e Corinthians, os 10 primeiros. Aí vira a tabela, Atlético do Paraná, Atlético de Goiás, Red Bull, Bragantino, Sport, Vasco e Fortaleza. Se hoje terminasse o campeonato, Bahia, Goiás, Botafogo e Coritiba estariam rebaixados para a Série B. Baianinho, vamos ver, Savoia, os melhores momentos de Santos e Boca. Coloca no ar, Santos e Boca na quarta-feira, 0-0, vai. Baiano e Savoia. Eu tenho uma opinião que o Santos, quando a gente vai vendo os melhores momentos, não vou narrar, que eu prefiro comentar com vocês. O Savoia, o cavalo não passou arriado, não, e o Santos não montou na quarta-feira, Não, eu acho que o Santos sai com moral de lá. Saiu com moral da Argentina e confiança em qualquer setor de atividade, especialmente no futebol, é fundamental. O Santos está confiante, o Santos voltou de lá acreditando que pode ganhar do Boca na Vila Belmiro. Né? Até porque não ganhou lá por erro de arbitragem e erro do VAR. O cara do VAR foi uma coisa... Eu até botei no meu Twitter, @Savoia, que passaram a mão no Santos. Essa é a grande verdade, porque um pênalti daquele... mas o Marinho dizem que é caicai, né? As pessoas querem justificar. Não interessa, cara. Ele foi derrubado por cima e por baixo. O braço direito e a perna direita derrubou o Marinho. Os caras não deram porque não quiseram. Sacanagem pura. Então, mas isso não tirou a capacidade nem a confiança do Santos. Acho que dá peixe na Vila. Baianinho, o pênalti foi absurdamente... O Santos foi absurdamente garfado, é isso? Com certeza, entendeu? Mas eu concordo com o Savoia, aqui na Vila vai dar Santos. Tá, vamos para hoje então? Vamos lá, vamos para o seguinte, vem cá, volta aqui. 11h28, melhores momentos de Santos 1, São Paulo 0. Na tela, por favor, vai.
Jogo do São Paulo, só que eles estão se aproximando, mas não estão jogando pelos lados. Você vê, o Santos hoje tem um lateral esquerdo, que é o Mota, né? Que não é lateral, é jogador de... Deixa eu ver essa arrancada aí, ó. Boa bola, foi mandada pro Arthur Gomes, ele acerta a trave! A bola foi pro Arthur Gomes, ele bateu na trave. Os principais jogadores do São Paulo não tem. Só o Luciano e os dois suspensos. Olha que boa bola pro Sara. Ameaçou sair do gol João Paulo. Sara arrumou, Daniel bateu pro gol e acabou. Quem arrumou foi o Brenner, o Daniel bateu pro gol e acabou batendo para fora. 31 minutos, 0-0 no placar. Bola recuperada pelo Jobson, Jobson tocou para o Arthur Gomes, levou por dentro, rolou pro Jobson, chegou no fundo, na hora do cruzamento foi bloqueado pelo Luan. Ela voltou para ele, ele dá um biquinho pro gol! Gol! Jobson! Gol do Santos! Vamos ver o time do São Paulo com o Pablo. Chega no fundo, faz o cruzamento, a chance do Brenner. Vem o Léo, vai batendo o gol agora. No meio do caminho, o Laerte voltou, o rebote! E o Sara bate com um perigo gigantesco. Agora vai para a cobrança tradicional o Reinaldo. Ficou viva a bola, João Paulo! Os jogadores do Santos concentrados ali dentro da grande área, cruzamento feito pelo time do São Paulo, a bola vai pro gol, defende João Paulo! Voltou para o Vitor Bueno e a travada do Luan Pérez, que defesa do João Paulo! Fez uma defesaça sim. José Eduardo Savoia, deixa eu só até justificar quem nos vê, que nos melhores momentos de Santos e Boca, a gente deu uma encurtada em função do horário e não mostramos o pênalti vergonhoso, mas até foi bom. Para não me dar ânsia de vômito novamente, que cheira mal quando o assunto é comebol. Ah, vai te catar, viu? Ah, Savoia. Ô, bando de bando de larápios, hein? O meu querido Faccioli, ainda para justificar por que eu acho que o São Paulo não chega. Primeiro, se eu fosse o Júlio Casares, eu não ia mudar nada agora. Eu ia esperar o Campeonato Brasileiro para trazer Muricy e outra coisa, que o Fernando Diniz fez com o Tietê, cara, pegou mal. Eu acho que ali o São Paulo perdeu o título. Agora, o Peixe não. O Peixe está bem, está chegando bem. E olha, já pensou uma final brasileira? Eu estava com medo do Argentina no Maracanã, mas acho que vai dar uma final brasileira. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Jogão, hein? É para quebrar coração, hein, Faccioli? Ai, minha Nossa Senhora. Aí a gente faz o seguinte, a gente vai pro Rio de Janeiro, não pode entrar no Maracanã, a gente fica no Bracarense tomando um chopinho, Savoia, vendo aquele pessoal passar e vendo o jogo um para começar, né? Ó, grande abraço para ti, muito obrigado. Já quero te convidar para outras vezes estar com a gente aqui no programa, hein? Ó, vocês têm meu telefone, é só chamar. A amizade aqui é total. E eu já tive aí várias vezes ao vivo, hein? Eu sei, na época do várias querido... vezes. Eu Gosto muito da Santa Cecília, dos profissionais, da qualidade da programação e, evidentemente, gosto muito do meu eterno presidente do Santos Futebol Clube, o Marcelo Teixeira, que é meu amigo, meu irmão, sou fã dele. E como já era do Dr. Milton Teixeira. Milton. Savoia, um abraço, obrigado, viu? Fiquem com Deus. Boa sorte para você, hein, Baiano. Entrevistei muito Baiano, hein? Olha aí, Baianinho, olha aí o Savoia. Aliás, o Savoia veio muitas vezes aqui quando o Armando Gomes, falecido, que Deus o tenha, também está lá no time do céu. Armando comandava o Esporte por Esporte, né, Baianinho? Muito obrigado. Chega aqui. Posso chegar pertinho do Baiano? Posso? Posso ir ali? Muito obrigado, viu? Obrigado. Você sabe que depende da sorte, né? Passamos assim da sorte. Ó, pra ti... Para a família, que eu ainda vou curtir muito vocês agora nesse nosso reencontro. Vou lá na casa de vocês, já falei, com você, com a Marta, com os filhos, com a dona Marta, com o seu Edilson. Vamos comemorar esse novo ano que está chegando e a sequência de uma vida bem legal. Muito obrigado, viu? Obrigado, Luciano. Um abraço, Savoia. Me entrevistou muito lá quando estava no Palmeiras. Eu que agradeço pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês aqui. E obrigado pelo carinho de sempre. Eu que agradeço, viu? São 11h33. Muito obrigado. Eu vou novamente ficar de pé. Que essa camisa, tomara a Deus, eu não sei se eu vou vir com ela no domingo que vem, eu venho com a azul clarinha, aquela azul retrô também que eu tenho, mas se Deus quiser, vou estar usando a camisa do Peixe domingo que vem para falar muito do Santos, finalista da Libertadores da América, tá bom? Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, viva a vida, uma excelente semana para todos, tchau pessoal!